Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Tudo da Tutu. Estamos hoje com duas pessoas muito especiais para mim, Maiara e Natácia, da Ponte Assessoria. Para quem não sabe, eu sou assessorada pela Ponte Assessoria desde o início. E hoje eu quero trazer um bate-papo assim, bem natural, bem espontâneo. Como eu disse para elas, eu não faço roteiro aqui. É para a gente conversar sobre coisas do nosso cotidiano, perguntas que aparecem nos nossos stories. Então vamos falar um pouquinho de trabalho com a internet aqui, como elas trabalham com a agência também, como elas trabalham assessorando as blogueiras, como funciona um pouquinho desses bastidores. E vocês vão ter muita coisa boa para ouvir. Gente, muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada a você. Olá, senhora. Finalmente conseguimos. E vocês viram que na hora que a gente começou, Natácia já estava gravando stories, né? Eu falei, pode começar assim mesmo. Vamos lá, gente. Me contem. Primeiro, obrigada de novo por terem vindo. Estamos aqui Obrigada um pouquinho distante convite. de Nova Iguaçu, porque nosso estúdio é um pouquinho distante de Nova Iguaçu. E queria que vocês falassem um pouco da ponte mesmo. Vamos começar pela ponte, depois a gente conta um pouquinho dos bastidores. Por que vocês decidiram começar? O que vocês estavam fazendo antes, né? Trabalhando com o que vocês estavam trabalhando? E quando que foi? Por que que me chamaram? Entendeu? Eu quero saber por Quantas que me chamaram. perguntas. Em uma só. E eu não falo, no meu podcast eu não falo muito, porque eu chamo realmente para escutar. Eu gosto muito de escutar o que vocês têm para dizer. Então eu só solto umas coisinhas assim e vocês vão falando. Guiando nossa fala. Vai, podem começar. Vamos lá. Eu até perguntei antes de começar se ela lembrava como, enfim, a história inicial, assim, de por que ela foi pra ponte, assim. E eu respondi que não, porque elas sabem que a memória não é muito boa. Eu não lembro o motivo exato, eu lembro que elas me convidaram. Eu lembro como se fosse ontem, assim. Minha memória é totalmente ao contrário, né? É muito boa. Cara, assim, Maiara, já trabalhava com internet, né? Então, eu era blogueira de blog, eu costumo falar essa frase. E também trabalhava com marketing já, em sentido profissional, assim. E eu comecei, enfim, eu sempre fui muito curiosa e eu sabia que eu queria ter alguma coisa pra mim. Mas ainda estava me descobrindo enfim, o formato e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, assim, a gente é de Nova Iguaçu, né, da Baixada Fluminense, e eu via o potencial econômico do local. E essa parte de criação, assim, pouco explorada. Essa parte mais de marketing, publicidade, existiam e existem ainda várias outras agências, mas eu não vinha nada com recorte para influenciador. Lá o comércio é muito forte, ela tem muito comércio. Comércio. Mas realmente, para essa Essa parte... cidade é riquíssima. Oi? Nossa cidade é riquíssima. Sim, riquíssima, sim. mas digital realmente nessa época não tinha, assim. Até tinha algumas agências de publicidade que eu conheço, obviamente poderia ter até muito mais, mas eu tô falando do que eu conheço. E em relação a trabalhar como influenciador, eu não conhecia ninguém. Mais uma vez, não sei se existia, mas eu não conhecia ninguém. E aí, a gente fez uma reportagem junto, eu, você, Ingrid, enfim, uma galera. Pro Dia, na época, eu lembro que o nome da matéria é Elas Ditam Moda. Esse era a manchete, assim. E sempre me mandava mensagem falando que eu pagava pra ser nas matérias, tá? Só pra contar. Eu recebia convite, aceitava toda feliz, nem dormia de felicidade. Falava, quanto que tu pagou pra sair? Eu falei, mas eu não paguei, dá pra pagar? Dá. Nem sabia que dava pra pagar. Dá pra pagar, mas aí é outra coisa, né? Mas enfim, não é nem errado, na verdade. Não, é uma forma de se divulgar. Exatamente, mas... Na verdade, às vezes nem pagar pela matéria, mas pagar pra um assessor te colocar nas matérias, mas como você se destacava muito, porque você fazia e faz um trabalho muito diferente, então as pessoas te chamavam, né? Enfim. A Nath, eu lembro que a Nath já te conhecia, porque acho que você comprava com ela, comprava com comprou você. saia, né, comigo. Lembra? Ela algumas vezes. vendia roupa. Isso. E eu sabia quem você era e tudo mais e tal. E eu também era telespectadora do blog da Tutu. Já apareci lá Cara, várias vezes. Tem uma foto que você ganhou de negócio de Dia dos Namorados do blog dela, que eu que fiz a foto, Miguel Pereira. Mas você lembra qual foi o brinde que tu ganhou? Não, aí minha memória Porque também sabe o péssima. que é? É porque a gente estava até conversando no outro podcast com a Isa. Eu não tinha, mas eu agia como se eu fosse. Sabe, para a lei da atração atrair a coisa Totalmente. boa. Então, eu já sabia que eu queria ser blogueira daquele jeito. Eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu, tipo assim, não tinha dinheiro para nada. E a Natácia ganhou um sorteio, que eu acho que era para mandar foto do casal mais bonito. Isso. E ganhava alguma coisa, só que eu tô tentando lembrar o que era. E com certeza essa coisa eu paguei. Não Não lembro. foi parceria de, tipo, a pousada não deu, ou o presente não foi uma coisa que uma empresa me deu. Eu paguei acho para Foi essas... alguma coisa assim de cesta de chocolate. Deve ter sido. Foi alguma coisa desse Então, tipo. provavelmente eu paguei esse brinde para os meus seguidores Não. porque eu agradecia por elas estarem ali. E olha que loucura, nós três participamos do mesmo negócio. Porque eu fiz a foto, ela mandou a foto e era pra você. E ela ainda ganhou e eu não conhecia ela nessa época. Verdade. E, Isso enfim, tem mais de 10 anos, tá, gente? Ó, não, daqui é por tudo idade. blogueira da terceira idade, tá? Da velha guarda.
Não, e eu também participei de uma coisa que era look do dia, que você sempre fazia no blog. No blog. Aí eu mandei algumas fotos e aí você postou uma minha. Porque meu pensamento era, vou mandar minha foto pra ela porque é a roupa que eu vendo. E a mente estratégica. Durante o podcast também tem vários insights, tá? Comercial aberto. Aí eu mandei, tu publicou a foto e, tipo, foi muito legal também. E eu vendi vários vestidos daquele, né? Cara, Viu? eu lembro de umas coisas, assim, muito, muito específicas dessa época, muito engraçadas, assim, soltas, sabe? Mas, enfim. E aí, eu fui... Tem uma amiga nossa, que é a Marcele, sabe quem é? Uhum. E ela é jornalista, enfim. Aí eu fui, um dia, saindo do salão, eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, o que você acha da gente montar uma agência? Aí eu falei com ela. Isso, antes, a gente... Né, pulei um pedaço. A gente fez essas fotos nesse dia. E pro dia, e a gente conversando, tudo mais. E aí a gente fez meio que um grupo. E nesse grupo tinham várias meninas. Mas eu lembro que você e a Ingrid, a gente ficou mais próxima. E a gente fez um outro grupo com as influenciadoras, né? Que na época a gente chamava de blogueira. Pra conversar e trocar ideia. E eu lembro que sempre que vinha um trabalho, eu falava assim, tá, mas vão te dar o quê? Você vai fazer o quê com isso aqui? E aí você começou a me sacanear de minha assessora. Ai, eu nem lembrava. Se duvidar, eu tenho até essa conversa no WhatsApp, porque eu sou o tipo de pessoa que não paga nada. E aí você fala assim, minha assessora. Eu falei, putz, eu tô pensando em fazer um negócio. Não. Eu falei, pô, eu já tenho até a galera. Aí eu falei com a Marcele, bora. Que a Marcele é totalmente do bora. Eu falei, não, tá, vamos organizar e tudo mais. Aí eu fui e falei com a Nath. A Natácia é administradora de formação. Trabalhava no cartório na época, né? Trabalhava no cartório. Só que assim, sempre teve facilidade de vender a mãe. Então, era o que... comercial. Exatamente. Braba. Porque assim, eu tinha o conhecimento que eu sabia que eu tinha. Eu via diferente das outras pessoas que estavam fazendo. Porque assim, qual foi o meu pensamento? Que acho que isso até é uma dica legal. Se tem todo mundo fazendo a mesma coisa e você é pequeno... O que você pode fazer de diferente que aquelas pessoas que já estão no mercado consolidadas não conseguem entregar? O que você consegue? É o serviço diferente? É o olhar diferente? Porque, assim, é até uma questão que acontece muito com agências de publicidade, que são mais antigas, maiores e mais estruturadas, assim, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem uma boa estrutura, mas, assim, digo lá no início. E, assim, nunca tem topo, tá? Nunca tem jogo ganho, é todo dia. Eu tava até falando isso para uma cliente ainda há pouco, antes de vir para cá. É que, assim, não tem... O meu trabalho, inclusive, na Ponte, é totalmente ficar vendo o futuro. O que a gente tem que fazer para ser diferente? Então, é esse pico de ansiedade o tempo inteiro. E aí... Mas aí, voltando, eu fui mais por esse caminho. Eu falei, cara, ninguém trabalha com influenciador aqui, né? E eu tenho um grupo de influenciadores amigos que eu sei que funcionam, que trabalham muito, assim. Eu lembro das pessoas de pararem na rua, eu lembro das pessoas... Até a minha própria experiência, porque, assim, eu vivi os dois lados. Então, eu sabia o que as pessoas tinham que entregar e sabia o que o mercado precisava. E a gente começou, eu lembro que a primeira pessoa a entrar na agência, a gente fez uma reunião na... Qual é o nome do lugar, amiga? Próxima sessão. Na próxima sessão, que é uma cafeteria que tem lá. E aí a gente fez uma reunião, a gente marcou Ingrid dia 3 de janeiro 2018. de 2018. A gente marcou Ingrid Costa. Já contando aqui quase 5 anos. Tem 5 anos, virou agora, janeiro, né? Foi. A gente fez uma reunião, e eu até lembro de eu ter falado assim pra Nath. Nath, eu tô sentindo que alguém vai fazer isso. Então, tu lembra disso? Melhor fazer logo. Falei, eu tô sentindo que alguém vai fazer isso. E se a gente não fizer primeiro, a gente vai perder essa coisa de ser inédito, na verdade. E a gente pode continuar fazendo do mesmo jeito, mas a gente vai ter que se esforçar mais pra ser, tipo, diferente da pessoa que acabou de fazer. E ela, não, vamos fazer. Eu falei, então vamos marcar 3 de janeiro, acho que era a primeira segunda-feira do ano, assim. Precisa ver no calendário, mas deve ser por aí. E aí, a gente conversou com a Ingrid topou. A gente saiu, foi pro Le Monde, conversou com você e o El, porque o convite foi para você e pro El. E aí eu lembro do El falar assim, quem vai ser o comercial? Eu falei que era a Natácia, expliquei. A Natácia, né, fez a mágica dela, da lábia e tudo mais. Aí eu expliquei o que a gente queria e tudo mais. Ele falou, aí eu lembro do El, falou assim, tá bom, a gente vai pensar. Aí eu, tá bom. A gente entrou no elevador fica sem sinal. E aí, quando a gente chegou no térreo, a Twila mandou assim, tá aceito. Pensou pra caraca. Pensou a descida do Só elevador. fazer de difícil, né, Elsa? Vamos fazer de difícil. Não, foi. Aí eu lembro que, quando a gente entrou no elevador, eu virei pra Natácia e falei assim, o que você achou? Ou foi ao contrário? Não lembro agora. Eu, não, acho que foi bem. Ela, não, acho que foi bem. Eu falei, tá. Aí entrou no elevador, acabou o sinal do telefone. Quando a gente chegou lá embaixo, eu falei,
porque você mandou pra mim, porque a gente tinha um grupo, né? Você tinha um telefone. Aí eu falei, ela aceitou, a gente... Então já temos 3 influenciadores. E assim, muito legal, porque tanto vocês quanto a Ingrid ainda estão no casting, né? Até hoje. A primeira edição toda tá mais. A primeira... Não, tem gente que saiu. Tem? É minha memória, né? Não lembro. Mas saiu bem, assim. A gente não tem estresse com ninguém. Eu nem lembro dessa pessoa, então. Não é mais de uma, na verdade. Pra mim é a primeira edição da toda. Não, tá não. Não. Eu não vou falar nome, porque acho meio mal educado, não. mas... Não, eu queria saber. eu não lembro mesmo. Tá bom, próximo tópico. Já que a Natácia tem memória igual a minha. Minha memória é péssima. Sabe o que eu tô sentindo agora? Que, obviamente, depois eu vou falar pra vocês. Eu odeio quando eu vejo podcast e as pessoas ficam depois eu conto no live. Aí eu tô pensando, eu vou fazer a mesma coisa agora. Não, e eu, cara... Ou se ninguém me tirar, tá lá, né? Não, eu sempre fui comercial, fiz ADM e tudo mais. E eu trabalhava em cartório. Aí aconteceu um 360 na minha vida, que eu saí do cartório, saí de tudo e tava pensando assim, o que eu vou fazer na minha vida? E assim, eu já tinha tido a loja, já tinha trabalhado com internet, vendendo essas roupas, mas eu nunca me envolvi com internet. Eu, Natácia, meu pessoal não existia. Tipo, eu era off, eu era por trás das câmeras. Tanto que, na época, né, não precisava aparecer para vender roupa. Hoje em dia, gente, é super importante você aparecer no seu negócio. Você tem que ser modelo do seu negócio. Mas na época não tinha isso. E eu vendia muito, fazia muito dinheiro, mas eu não estava preparada para ter aquilo naquele momento. Aí, quando a Mayara me fez o convite, eu fiquei pensando, gente, como que eu vou vender isso? Não, e ela ficou pensando, mas ela aceitou na hora, vambora. Aceitei na hora. No caminho eu aprendo. Então depois ela pensou, né? Depois eu fiquei pensando, falei pro meu marido, falei, cara, como que eu vou vender isso se eu não entendo nada disso? Mas vamos lá, a gente estuda, a gente aprende e tá tudo certo. E eu lembro, no primeiro cliente que eu fui, a Mayra me explicou como é que era tudo mais. Falei, beleza. Cheguei no primeiro cliente, fiz a reunião, fechei. Cheguei pra Mayra e falei, cliente fechado. Aí ela, tu combinou o que com ele? Eu falei, não sei direito não, a gente tem que ver no meio do caminho. Aí, a partir desse momento, eu comecei com ela até Mas os grandes empreendedores atuais, assim, que começaram pequenos, começaram assim, aprendendo no caminho. Eu falei, mas o cliente tá fechado, meu filho. Importante que ele vai pagar dia 10. Não, aí eu fico pensando, né, que eu, chatona, quando a gente só era, enfim, amiga lá do negócio de influenciadora, vocês falavam, fulano me convidou. Eu falava, tá, mas fez como? Fez quando? Não sei o que lá, meu comercial, tá fechado. Não importa se vamos entregar um rim ou um Reels, tá fechado. Mas aí, eu lembro... E aí, conta a parte do gerenciamento. Não, então, foi até de gerenciamento isso, né? Tu lembra quem foi? Pode falar o nome? Pode. Foi o Diego, da Macrocena, nosso primeiro cliente. Mas eu fui numa reunião com ele depois. Eu acho que você fechou, aí depois ele queria ver como é que... Como que ia ser, aí eu falei, aí minha sócia vai te passar essa parte. Cara, sabe o que é engraçado, né? Ele também é enfim, ele não é mais nosso cliente, mas é um querido. A gente tem uma relação legal com ele e tal, então não tem nenhum problema falar. Eu lembro que a gente fez uma reunião no Bob's. Foi no Bob's. No Bob's com ele. E aí ele me falou assim, cara, eu não lembro quantos mil seguidores você tinha na época. Sei lá, vamos botar 50. Eu acho que era até mais, mas vamos botar ele. Explica uma coisa. Ele sabia quem era você. Explica uma coisa. Como é que a Tula tem 50 mil seguidores? Isso faz o quê? Isso compra esse número? Porque, tipo assim, não era uma desconfiança. Era mesmo assim, cara, como é que uma pessoa tem 50 mil? E assim, não é uma pessoa, sabe? Sei lá, não é uma atriz. Tem essa quantidade de gente seguindo. Eu lembro da gente explicar e tal. Ele... tá, entendi. Aí depois ele até fez algumas coisas com você, né? Enfim. Não, e a coisa que eu sentia mais dificuldade no comercial era justamente que as pessoas entendessem o que aquilo era um trabalho. Porque, principalmente lá na nossa região, as pessoas, elas sabiam que existiam os influenciadores, elas queriam ter os influenciadores, mas elas não queriam pagar por isso, porque elas não entendiam o retorno que aquilo ia dar. Então, eu chegava na reunião, a pessoa falava assim pra mim, mas eu tenho que pagar? Eu vou dar o biquíni, ainda vou ter que pagar o cachê. Eu vou ter que fazer isso, mas aí eu tinha que desenrolar muito, explicar os detalhes com números. E às vezes até dar uma amostra grátis, vamos dizer assim, para a pessoa conseguir entender que aquilo ali seria viável e seria vantajoso para ela. Porque na maioria das vezes o empreendedor falava assim, não, mas está muito caro. Tipo, cobrava R$200, que era uma aguinha. Aí a pessoa,
poxa, R$200? Mas eu também, por outro lado, por eu não ser na internet, isso foi muito bom. Porque eu consegui entender a cabeça deles. Do tipo assim, pô, eu pagaria R$200? Entendeu? Aí eu conseguia levar isso para um lado que ele falava assim, tá bom, vou te dar essa chance. Aí dava resultado e a gente começava a criar vínculo ali, que vários clientes e várias pessoas que trabalharam com a gente em 2018, no primeiro mês de Point, trabalham com a gente até hoje. A Macrocel é um deles, não é nosso cliente de gerenciamento, mas é nosso cliente de parcerias sempre. E eu comecei a entender que eu chegava no cliente e o cliente falava assim, tá bom, ela vai divulgar. Quando eu olhava o Instagram do cliente, não tinha um WhatsApp, não tinha um endereço, não tinha uma capa, não tinha nada, não tinha informação. Eu acho que nos pequenos empreendedores, que é esse foco ali lá em Nova Iguaçu, né? Hoje em dia tem grandes marcas, tem franquias que já vêm com essa informação da franquia. Sim. Mas essas pequenas, eles não tinham essa informação de que não adiantava contratar blogueira, ia contratar blogueira e falava assim, não deu resultado. Quando você via, não tinha um link na bio. Exatamente. Como que entrar? E aí Como que entrar em contato com a empresa? Às vezes é um funil de venda. Chegou o cliente, mas se perdeu no meio do caminho. Não tem retenção. Não teve fica. nem Não conversão. fica porque não tem retenção nem conversão, porque não tem o que ver. E aí eu lembro, foi muito rápido, assim. A gente começou nessas reuniões em janeiro. Em fevereiro, no carnaval, a gente já estava fazendo o trabalho, até lembro. Na cidade da moda, a gente fez várias fotos de carnaval. Lembro que você estava. Eu lembro disso. Foi para a Open também? Foi. Em maio, a gente já tinha escritório. Por quê? Quando chegou ali em março, mais ou menos abril, aí a gente começou a perceber o quê? Na verdade, antes até. Acho que em março. Aí a gente começou a perceber o quê? Isso que a Natácia falava pra mim. Só que ela falava assim, Mayara, cara, os clientes... É feio isso aqui, né? E aí eu falava assim, cara, vamos fazer gerenciamento. Ela, tá. O que é isso? Aí eu fui formatei o negócio, passei pra ela. Então, assim, a gente trabalhava e ainda trabalha muito nessa troca, assim, do tipo... Eu identifico... Às vezes ela passa pra mim o que tá acontecendo no campo, digamos assim. Eu identifico o que pode ser feito, formulo alguma coisa e ela vende. E, obviamente, isso às vezes tem uma troca também, né? Às vezes eu vendo alguma coisa, às vezes ela formula alguma coisa, até por conta do tempo que a gente tá junto, mas geralmente a dinâmica é essa. E eu lembro que a gente fechou isso, a gente fez uma reunião, agora eu não me lembro com quem, mas era por essa parte mais estratégica, lá nessa próxima sessão que a gente até engordou nessa época, ficou comendo... Ia sempre fazer reunião. Vocês não tinham espaço físico nessa época? Ainda não. E aí eu lembro que teve uma reunião que a gente fez, que era com um cliente, e eu falei assim, a gente não pode mais trabalhar aqui. Porque, assim, a gente vai começar a falar sobre parte estratégica do cliente. Então não tem teve como. Um dia que a gente ficou, tipo, de 7 horas da manhã até 7 horas da noite lá. Mas aí eu também comi uma torta inteira de limão, né? Aí eu decidi, tipo, cara, não dá mais pra gente fazer reunião aqui. Não, pensando do nosso espaço. As pessoas muito solistas, assim, enfim, muito legais. As pessoas, assim, até um espaço que as pessoas estão acostumadas que outras pessoas vão lá fazer, tipo, de reunião, trabalhar e tudo mais. Mas, assim, a questão maior mesmo é que a gente ia começar a falar, imagina, eu vou fazer o planejamento de alguma coisa sua e eu tô aqui falando, não, porque aí a gente faz isso do lado tem outra pessoa falando de outra coisa. Então, não dá, você perde esse fator estratégico, né? Falei, não, vamos arrumar algum lugar pra ficar. Aí foi quando em maio a gente foi, e eu lembro perfeitamente de eu falar assim, Nath, é o seguinte, a gente alugou uma casa, que é a nossa casa até hoje. A gente alugou uma casa, eu falei assim, a gente precisa de computador. Na verdade, o computador, a gente até usou o nosso no início. Computador... Por um bom tempo a gente Por um bom tempo. O meu computador de 10 anos está lá ainda. De vez em quando preciso usar ele para, sei lá, imprimir alguma coisa. Um computador, cadeira. A gente comprou, tipo... Como é que é o nome daquilo? Cavalete e porta para fazer umas mesas assim e tal. Vocês chegaram a ir lá. Dessa forma. E cadeira, e foi. Eu falei, não, o que é importante aqui não é a beleza. A gente vai arrumar do jeito que... E a gente deu tanta sorte que a casa tinha acabado de ser entregue. E a pessoa que morava lá pintou de amarelo, que é a cor da Ponte. Então, parecia até que a gente tinha feito isso tudo certo, assim, dessa forma. Eu falei, não, vamos fazer e tal. E a gente só vai reformar isso quando a gente tiver dinheiro. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Não, mais uma história de empreendedores que começaram como deu para começar. Sim, é. Uma coisa começar. A gente não investiu dinheiro próprio. E a gente trabalhou um tempo, não tinha nem ar-condicionado. Tinha um ar-condicionado na sala de reunião, que eu acho que o tio Rafael, que é o meu marido e trabalha com a gente também, que é, enfim, financeiro e tudo, na verdade. É o gestor. Pois é. CEO. Pois é.
CFO, né, que fala, que é o financeiro, CFO. E aí, enfim, ele falou... E não dava, a casa era monofase. É monofase? Acho que é assim que fala. Era mó B.O. Não rodava um ar-condicionado. Não, só dava um ar-condicionado. Então, assim, cara, era... E a gente só ia pra lá quando ia atender algum cliente. Não, eu ia... Nessa época eu já ia todo dia. Não, amiga, mas a gente não ficava lá na sala de reunião. Não, de ar-condicionado. ar-condicionado, só o sala cliente de que merecia o Na sala que a ar-condicionado. gente trabalhava não tinha ar-condicionado. Vocês não mereciam ar-condicionado, só o Não, cliente. não merecia. E assim, eu trabalhava rindo, porque... Que a gente queria fazer aquilo ali acontecer. E eu ainda quero, sabe? Tipo, claro que a gente já aconteceu muita coisa. Às vezes eu paro pra contemplar, assim. Não sei se vocês são assim no dia a dia. Mas assim, sei lá, eu lembro que no primeiro ano a gente trabalhou pra Vivara. Irmão, é a Vivara. E aí, eu assim... Cara, Vivara, fui lá, fiz trabalho. Eu lembro quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho. Gente, você tem noção que eu trabalhei pra Vivara? É muito Vivara. surreal. E aí dá uma ficha, cai uma ficha assim, sabe? Mas não uma ficha de deslumbre, não, mas é uma ficha de, tipo, reconhecimento, tá indo no caminho certo. Eu imagino que isso deve acontecer direto com você em relação aos... Nossa, com certeza. Quando chega aquele trabalhinho, né? Natácia fala, chegou uma proposta da marca tal. Como assim Não, pra mim? a gente tem um grupo junto, às vezes a Tula manda assim, mas é pra mim mesmo? Vocês têm essa certeza? Mas Foi. tava meu nome na mensagem? Ai, o nome da pessoa é Tuila, né? Não tem como tá errado. Não, e aí, assim, quando você quer fazer acontecer algo, você tem que ter 3 pontos pra mim. Força de vontade, estudar e fazer relacionamento, que foi o que eu fui pra rua criar. Eu criei muitos relacionamentos. Com pessoas, assim, que hoje nem são nossos clientes, mas são amigos. Pessoas que... As influenciadoras também, você eu já conhecia no caso, mas a maioria eu não conhecia, nunca nem tinha visto na minha vida, porque não era um mundo que eu consumia. Mas eu criei vínculo com essas pessoas para justamente a gente conseguir trabalhar de uma forma leve. Porque pro trabalho, principalmente do influenciador da internet, se não for leve, cara, fica muito pesado. Já vem um pesado de outros peso lugares, dos né? julgamentos, das marcas, das cobranças. Então, eu sempre falei, cara, não, eu preciso ser aquela pessoa que, quando elas falaram, não, tem que falar isso, fala com a Natácia. Tem que resolver isso, fala com a Natácia. E acaba que eu criei muito esse vínculo com elas no comercial, justamente para unir o bom do tem que fazer e tem que acontecer. Eu acho que a gente é amigo de todo mundo, Caixa, né? É. Amigo mesmo, assim. Eu acho que esse é um ponto muito positivo de vocês, que eu sou uma pessoa que trabalho com vocês, como me comunico com vocês diariamente, com a Natácia eu estou mais presente diariamente, e você vê... Panelinha, tá? É panelinha isso. E você vê que não é uma coisa assim que é falada só. Ela age de acordo com o que ela fala. Então isso é muito importante, porque é o que tava rolando fofoca esse final de semana lá nos stories das blogueiras. Logo esse final de semana que eu não vi nada. Nem eu. Tava rolando lá. Aí, Eu tô fazendo detox de redes sociais aos finais de semana. aí a Thaís... Vamos falar aqui diretamente pra câmera. Aí, rapaz. A Thaís Paz Leme me coloca nos stories E assim. teu nome? Me coloca nos stories assim. Tem muita gente no stories que fala de um jeito que pessoalmente não é assim. Então, acho que isso aborda muito também esse tema do profissionalismo. Ou você como assessora, mas se fosse a blogueira. Se você nos seus stories está fingindo ser uma pessoa que você não é, isso vai se quebrar em algum momento. Você acha que não, você acha que vai conseguir enganar por um tempo. Pode ser que engane por um tempo. Mas, tipo, você vai conviver com pessoas quando você começar a trabalhar. As pessoas vão reparar. As pessoas, elas se comunicam. Os lojistas se comunicam. Os lojistas se comunicam com blogueiras e comentam sobre o seu comportamento, sobre o que você fala, como você age, como você trata as pessoas. Então, se você está sendo uma dessas pessoas que a Thaís falou, que trata ela mal em off e nos stories é a boazinha, isso vai aparecer um dia. E vai aparecer não de uma forma positiva. Isso, Claro que isso não. não vai construir a sua carreira dentro da internet. Muito pelo contrário, vai demorar. E as pessoas ficam dizendo, por que não sei quem não fala comigo? Por que não sei quem não fala comigo? Assim, eu acho que esse negócio de falar comigo tem 2 coisas. Eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, vai. Às vezes, a pessoa não te vê, ou ela tem vergonha, ou ela não se sente aberta em falar com você. Isso acontece nesse mundo de internet porque, exemplo, se eu ver a Evelyn Hagley... Ela não vai saber quem é você, Ela não talvez. sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Então, isso acontece. eu já sei como me portar nesse ambiente, mas tem gente que não sabe. Então, a pessoa fica ali num jogo de cintura. Falo ou não falo, faço ou não faço. Pode ser isso. Ou pode ser realmente entojo, que aí... E aí também tem eu acho que também tem outro ponto, assim, às vezes...
Pô, se eu vi a pessoa hoje, ela tava com uma cara e teve uma atitude ruim. Aí Mayara, penso assim, pô, às vezes não tá no dia dela. Eu também tenho meus dias. Todo mundo tem os seus dias que não tá legal, assim. Claro que eu acho que tem muita diferença entre você tá chateado e você ser mal educado. Aliás, tem uma diferença absurda. Só que às vezes a pessoa, né, quem tá sentindo, identifica você tá chateado com você ser mal educado. Porque também tem isso. Agora, se isso é uma recorrência, vi a pessoa 2 vezes, 3 vezes, ela fez a mesma coisa. Então, aí eu acho que não é tanta loteria, assim, pra você ter acertado de todos os dias a pessoa tá daquela forma. O que pra mim é uma bobeira, assim. Eu já tive reclamações minhas que eu cheguei num lugar e não falei com as pessoas. Mas é vereadora? Mas, tipo assim, eu não sabia que aquelas pessoas... Realmente, eu tava num lugar assim, meio distante até. Eu não sabia que aquelas pessoas me conheciam. Eu era muito tímida, hoje eu não sou mais. Hoje eu já chego assim, oi, boa tarde. Hoje eu faço isso já. Antigamente só falava assim, boa tarde, tudo bem? Baixinho pra quem me recebeu. Você se encolhia total. E as outras pessoas eu não falava, porque eu falava assim, no mínimo ninguém me conhece aqui. Vou chegar falando com um monte de gente que não me conhece. Um monte de gente que tá conversando com outras pessoas. Cara, e depois disso eu era... Nossa, ela foi no ambiente tal, não é nada dos stories, não fala com ninguém. É porque nos stories tá falando com quem? Eu sei que tá ali pra me ouvir. E outra coisa também, não tem ninguém te vendo, né? Assim, tem muita gente vendo, mas não tem ninguém te vendo pessoalmente. Então, acho que isso desinibe mais no seu caso. Mas aí também... E eu também acho que no caso da Tuíla, ela sempre teve muita vergonha de incomodar. Tipo, eu não vou falar com alguém porque eu vou incomodar. Inclusive, brigo com isso. E eu descobri depois que isso tem a ver com ansiedade, sabia? Fobia social. A pessoa que tem ansiedade... Acabamos de virar... A pessoa que tem ansiedade, ela não gosta de incomodar o outro. Então, ela... fica assim, receosa de entrar no espaço do outro. É porque ela se auto-julga muito, né? Eu acho assim, que eu não vou incomodar, o que eu vou falar de repente não é relevante, eu tô incomodando. Ninguém pediu minha opinião. Exatamente. E isso no comercial, cara, conta muito, porque a marca, ela te observa. Em tudo. Às vezes por meses. Ela fica ali só te observando, vendo seu dia a dia, vendo como você se porta, vendo suas fotos, lendo os seus comentários. E se você cria essa personalidade de ser uma coisa nos stories e ser outra coisa pessoalmente... Não sustenta. Não sustenta. E a marca também, ela quer que você faça parte daquilo. Mudou um pouco. Antigamente, assim quando eu comecei, né, no comercial e tal, e vendia esse trabalho, a gente vendia muito a influência do, compre batom, porque batom é bom, eu usei, gostei, compre. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vende, na verdade, a sua personalidade, o seu dia a dia dentro daquele produto, daquele serviço. Você não faz mais uma publicidade no Instagram, você faz um lifestyle dentro da publicidade no seu Instagram. Então, mudou muito também. Então, se você é uma pessoa mais ríspida, uma pessoa mais séria, marcas mais sérias vão te procurar. Se você é uma pessoa mais espontânea, mais alegre, marcas com esse tipo de posicionamento que vão te procurar. Às vezes acontece lá na agência, chega assim, poxa, a marca tal nunca me chama e chama fulaninha. Por quê? Porque aquela fulaninha não tem nada a ver, ela não comunica o que a marca tá procurando. Então, por isso, às vezes, muitas das marcas não te chamam, não te convidam, porque a sua personalidade não tem a ver com o que a marca está buscando como cliente ideal. A pessoa faz até, assim, conteúdos que estão agora caprichados, relevantes, mas a marca, às vezes, já está até acompanhando de antes. E vê que, tipo assim, tá meio que forçando um conteúdo. Então, tipo assim, não é o que eu quero. E, assim, é uma bobeira fazer isso, não só por conta de marca, mas até para sustentar a sua audiência. Então, assim... Naturalmente, se você for uma pessoa mais, sei lá, povão, digamos assim, mais, sabe? Vou dizer nem alegre, porque você pode ser alegre e não ser povão no sentido de popular mesmo, sabe? De falar e de nananã e tudo mais. Você vai atrair um público que gosta disso e que provavelmente parece com você. Se você é uma pessoa que é mais, sei lá, mais... Cara, a gente vê muito assim, até nós duas mesmo, assim. Eu tenho um humor muito irônico. Muito. Totalmente. Eu nem entendo às vezes. O que torna tudo mais divertido. Então, assim, eu tenho um humor muito irônico. É meu, desde sempre, eu não forço a barra. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa, eu respondo caixinha falando, fica assim, kkkkkkkk, que engraçado. Eu falo, gente, por que eu falei que tá engraçado, sabe? Eu nem entendo. Eu só falei, eu nem entendo. Mas eu tenho esse tipo de humor.
eu falo muito sobre trabalho e eu tenho um gosto muito meu, que assim, eu não preciso ficar ofendendo outras coisas pra falar do meu gosto, eu falo do meu. Mas aí, só de falar do meu, quem gosta, gosta. Quem não gosta, respeita, porque eu não tô ofendendo ninguém, porque eu tô falando do meu gosto, sabe? Se você tem o seu, eu até falo isso. Ó, vamos lá, eu gosto desse copo, acho lindo. Se você não gosta, você prefere a caneca, a gente pode ser amigo. Eu bebo no copo, você bebe na caneca. Chega a ser até chato a gente precisar reforçar isso, né? Se você não gosta, tem que respeitar. Exatamente. Porque a pessoa tá acostumada Ainda mais a contar que dedo, eu né? não estou falando mal da caneca, eu só estou falando bem do copo. Exatamente. Até porque é um tipo de filosofia da minha vida. Eu não preciso falar mal de ninguém para poder enaltecer do que eu gosto ou de quem eu gosto. Enfim. Nossa, eu falo isso nas minhas reuniões. Totalmente. Isso é de trabalho, cara. Isso é pra vida, falar mal do sabe? outro, Isso falar é bem pra de alguém. vida. Não, eu recebi Parece que é um vício. Às E vezes, aí- muitas pessoas perguntam assim, como que você e a Mayara consegue trabalhar, cara? Você A gente tem também não nada a sabe. ver. A gente não sabe como a gente é amiga. Aí a pessoa pergunta. Aí algumas pessoas falavam assim, a Mayara é muito grossa, que não sei o que. Eu falo, gente, eu não acho a Mayara grossa. Eu acho que é o jeito dela e você não tá respeitando a forma Não, que ela tem vive a um- vida Gente, eu amo trabalhar com a Mayara. É tudo tão papum. É tudo É tão prático. certo, prático. E eu aprendi, já tenho 32 anos, né? Então, assim, eu aprendi. Eu aprendi, quase 33. Eu aprendi, se Deus quiser, esse ano 33. Eu aprendi com a vida mesmo, porque assim, quem é muito prático, provavelmente tem até a ver com o assunto que você falou com a Isa antes aqui, assim. Quem é muito prático, ou quem é muito dramático, tem dificuldade. O dramático de entender o prático de entender o dramático. Com a vida, eu entendi que para algumas pessoas, em algumas situações, eu preciso não ser dramática, mas eu entendo muito. Então, assim, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo assim, quebrar a unha para mim pode ser uma besteira, para você pode ser a sua vida, porque para você a unha é muito mais importante do que para mim. Então, assim, é mais do que se colocar no lugar do outro, porque se eu entrar nesse lugar do outro, eu vou continuar achando que a unha é uma bobeira. Mas entender o sentimento do outro, ou pelo menos respeitar, porque tem coisa que a gente não vai entender mesmo. Mas respeitar o sentimento do outro. Ela tem direito de sentir diferente. Exatamente. Então, assim, eu sempre oriento, até falando de trabalho, assim, as pessoas lá, eu falo meninas porque a maioria é menina, é mulher. Sempre que você for responder, alguém fala assim, eu entendo que você está se sentindo assim, mas... Tarará, tarará, tarará. Ou, desculpa por você estar se sentindo assim. Até porque... Às vezes você não quis provocar aquele sentimento. Mas você não tem como controlar como a pessoa se sente. Então você se desculpa por você, por acaso, ter provocado aquilo, né? Dependendo da situação e tudo mais. Eu falo muito isso até com o pessoal do SAC e tal. E essa questão do ser prática, eu sou muito prática. E com o tempo, quando eu vou falar com alguém, com cliente principalmente, eu falo assim, não... com cliente e com galera que eu sei que pode infartar, tipo a Natácia. Então, assim, tem coisa que eu dou uma floreada, tipo, Nath, não é melhor você fazer assim, 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 assado, porque se eu falar assim, você vai morrer. Aí pode ser que ela infarte antes e não morra daquilo, mas ela morra do infarto, entendeu? Uhum. Então, assim, com a vida, eu comecei a dar umas contornadas, mas assim, a praticidade, igual quando eu falo de trabalho. Eu sou uma pessoa super tranquila, quem faz a gestão de pessoas da Ponte sou eu, super tranquila com tudo, eu deixo fazer. A Natácia sabe, a gente até brinca, porque eu tenho a cara de que sou carrasca e a Natácia que é. A cara da Natácia já tá assim, ó. Não, porque eu sou sem paciência. Não, e é Essa muito semana, engraçado. Ela mandou um negócio no grupo que eu botei assim, não vou nem expressar minha opinião. Só que assim, eu tenho essa paciência Porque justamente... com a gestão de pessoas, você vai aprendendo a lidar com diversos tipos de personalidades Totalmente. e de sentimentos. Eu ia falar, Mas porque assim, você tem que... Porque não adianta você forçar uma barra de uma coisa que não vai rolar, entendeu? Então, assim, cara, eu não tenho filho, mas eu imagino até as meninas, por exemplo, são duas crianças diferentes. Então, de repente, o que uma sente, a outra não sente. Então, a forma que você fala com uma, que você fala Não com vai a funcionar outra, com a outra. não vai funcionar, entendeu? Então, assim, eu até trato... o pessoal lá da Ponte falou, brincando, são os meus filhos da minha idade. Mas, assim... É justamente isso, da praticidade. E eu entendo... Tem um evento que a gente foi, eu tava super cansada. A gente tava super cansada porque a gente tinha dado um treinamento o dia inteiro e depois a gente foi pra esse evento, era um evento de influenciadoras. Eu já tava com a olheira aqui, né, amor? Porque o olho já tava assim. Tinha falado o dia inteiro a beça. E aí, um monte de gente veio falar comigo, a gente ganhou presentes. Não era nosso evento, mas as pessoas sabiam que a gente já tá lá. A gente foi, tirou foto, braço, tarará, tarará, tarará. E umas fotos assim, tipo... Porque eu sou muito... Ao mesmo tempo que eu sou muito... Assim... Sei lá, gato, eu sou muito golden retriever ao mesmo tempo. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. E aí eu abraçando, nananana. Aí a menina respondeu minha caixinha e depois falou assim, eu não fui te abraçar porque eu achei que você tava com a cara muito fechada. Eu falei, mas você tava no mesmo lugar que eu? Porque aí eu comecei a postar as fotos, mandar pra ela. Eu falei, menina, tu perdeu a oportunidade.
E aí, falando sobre essa questão de antes, às vezes é justamente isso, é a forma que a pessoa vê também, sabe? Então, eu tomo muito cuidado com isso. A gente estava até conversando sobre isso ontem, eu falando, mas será que não é assim, assim, assado? Mas será que não é assim, assim, assado? Porque eu prefiro ver desse lado, porque eu já fui tão julgada e ainda sou, e eu acho que todo mundo aqui, seja porque ou é muito dada ou é muito séria, que eu fico pensando, cara, mas às vezes é só o jeito da pessoa, como você falou, às vezes a pessoa só é ruim mesmo. O que acontece? A gente tem que contextualizar a fofoca. É. Que a gente recebeu uma Vou beber mensagem. água. A gente recebeu uma Eu não mensagem. recebi, não, porque eu tô perdida nessa Amiga, fofoca foi aí. no Ela grupo. vai entender agora. Eu não li. Ela vai lembrar. Leu? Ih, não leu. Não? Ih, não leu. Não leu, perdeu. Então, a gente Vou te mandar no recebeu WhatsApp. uma mensagem falando de uma menina que tava falando mal de todo mundo e se falou já de mim. Falou de mim? De você. Já falou de você também. Mas de você eu vou falar o que ela falou daqui a pouco. Eu só não me importo. De todo mundo. Aí a Mayara tava justificando, assim. E eu também sou uma pessoa que sempre penso, pô, ela deve ter feito isso por causa disso, disso, disso. Deve ter feito isso porque tá passando por um momento ruim. Gente, Deve ter passaram feito todas isso. as fases, né? Cara, eu falei, cara, aí Mayara, não é porque. Como é que foi que tu falou? Eu não sei se eu posso falar e de repente Falei assim, Vai dar não- spoiler da pessoa. Não, é porque eu falei assim, às vezes a pessoa é insegura em relação a alguma coisa. Vou dar um exemplo. A gente mora aqui no Rio. Todo mundo que mora no Rio, seja Baixada Fluminense, que nem a gente, ou seja Rio Capital, tá acostumado a, sei lá, ir no Barra Shopping e encontrar um monte de famoso. Cara, é muito difícil. E a gente tenta fingir uma naturalidade. Tipo, pô, ele tá aqui no Barra Shopping que nem eu. Também não vou ficar abraçando ele. A não ser que seja, tipo, eu sou muito fã do fulano. Mas fora isso, cara, meu pai já derrubou... já derrubou um café inteiro nele, porque ele viu a Maria Gadu. Ele tava assim no aeroporto, ele falou assim, um café, por favor. Aí a Maria Gadu, na sua naturalidade, porque é uma pessoa normal, foi lá pedir um café. Quando meu pai pegou o café e ele viu que era a Maria Gadu, ele queria me avisar Nervoso. que era a Maria Gadu, só que eu estava do lado da Maria Gadu. Aí ele assim... E plaf, derrubou o café. Enfim, no aeroporto perdeu um carro, né? E aí... Mas assim, eu acho que era essa a justificativa. Às vezes a pessoa, ela não quer, entre aspas, se rebaixar pra falar com uma pessoa que ela admira, por conta dessa questão da autoestima, e se achar no mesmo patamar. Não vou ficar, sei lá, tietando a Tuíla, porque a Tuíla, que nem eu, também trabalho com internet, então não vou ficar fazendo isso, porque eu não vou ficar dando atestado de fãzinha. Nada a ver isso. Eu também acho que não tem nada a ver. Não, mas a gente tava eu acho levantando que as hipóteses. É uma Ah, tá. hipótese. Uma das hipóteses era essa, outra das hipóteses era ego, de ter outras meninas crescendo junto no mesmo... da Bobeira. mesma coisa. Outra hipótese Eu, é... A Mayara começou a dar umas não, hipóteses já, que eu falei acho que eu li assim... isso daí sim. Eu acho que ela se sente melhor do que os outros. Aí eu falei assim, não, nem Mayara, eu acho que com essas hipóteses que tá dando aí, eu acho que já não se encaixa mais, porque eu acho que já é maldade. Porque uma pessoa que muita gente já tá falando, fala mal de todo mundo, que onde chega reclama, que onde chega trata os outros mal. E as pessoas, já são muitas pessoas que estão comentando, não só as blogueiras, Não, como as empresas estão comentando, como falam mal de vocês e querem estar perto de vocês, também como assessoras. Acho que aí a pessoa já escolheu o caminho O lado dela, dela, entendeu? Ela já escolheu... E sabe o que é Não, eu já recebi engraçado? eu já escutei umas coisas assim que eu acho um absurdo. Tipo assim, vocês você só vai com a Tuíla. Você só acompanha a Tuíla. Eu falo, gente... É verdade, não me acompanha em lugar nenhum. mas você faz publi, linda. Você não me acompanha. Você não... Aí que tá! Você faz o comercial. Tô de sacanagem. É só uma piada. Vocês entenderam, né? Que era só uma piada. Que entendi, claro, pô. A Mayara já vou ser cancelada. Não, aí a pessoa fala... Já falaram pra mim, mas você só acompanha a Tuíla. Gente, isso tem um motivo. Qual é? O povo quer saber. O povo quer saber. Anotem a dica. Já engargou. Não, Nervosa. porque quando a gente fecha uma publicidade grande e é um cliente relevante que eu possa arrastar outras pessoas, eu sempre me faço presente nesse lugar. Então, se a marca contratou a Tuíla, eu vou estar com a Tuíla. Se a marca contratou a A, a B, a C, a D, eu vou estar com ela também naquele cliente. Porque aquele cliente ele é relevante para toda a agência. Só que as pessoas não veem isso. Aí só a Tuíla trabalha? Não. Trabalha quem faz conteúdo, quem traz resultado para os clientes. Eu indico todas as meninas, sempre, para todos os Gente, trabalhos. eu tô de prova, hein? Porque eu já recebi, assim, elas já receberam propostas, eu tava do lado, eu vi que ela mandou uma listagem com, tipo assim, com o nome de todas, eu acho, praticamente, Todas que têm a ver com o perfil daquela marca. daquela óbvio. marca, e aí a empresa, na hora, ele falou assim, não, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não, entendeu? Então, tipo assim,
ela já faz o direcionamento. Eu tenho boas pessoas aqui. A marca tem direito de entrar lá e escolher, não, essa tem mais a ver com a minha ação, o dia do momento, tem mais a ver com a minha proposta. Não, E aí agora entra... Esse é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Trazer direcionamento para a marca. Levar um leque de opções de influenciadoras que tragam resultado para aquela ação. Mas quem vai escolher, de fato, a influenciadora é a marca. E aí tá o mesmo problema que teve quando você começou a gerenciar empresas e o perfil não estava preparado para receber os clientes. Se você indica para a marca e a marca entra lá no dia, tá sem stories, ou no dia não tem nenhum conteúdo similar com o que a marca estava falando, ou tá com uma polêmica lá vista no dia, tem marca que não quer se vincular. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa tem que ter toda essa consciência. As pessoas não têm noção, assim, do quão importante é preservar e fazer a manutenção da sua marca. Seja a sua marca pessoal, seja a sua marca institucional, digamos assim. Então, como eu, às vezes a menina, ou menino, enfim, eu digo menino e menino, mas não, um homem, uma mulher, que tem super a ver com a marca X. E eu entro lá, e aí eu sou uma marca mais convencional, uma marca mais séria, digamos assim, e eu chego lá, tem uma polêmica absurda, uma bobeira. Uma bobeira, às vezes é uma bobeira, sabe? Se meter onde não devia. Não é nem se posicionar sobre algum assunto, é só fofoca. E aí você olha e fala, pô, não quero vincular. Porque assim, cara, limpar a barra de uma marca é muito difícil. Então assim, você tem uma reputação de anos, você vai se vincular. Tanto que o que fazem muito na internet é quando as pessoas veem assim, fulano tá falando besteira demais, vou ver onde ele trabalha, vou denunciar pra empresa. Ele vai ser demitido. Porque se nenhuma empresa quer, obviamente se for comprovado que aquilo ali é verdade, se ele falou assim, às vezes nem comprovando, a pessoa primeiro demite e depois vê. Justamente porque não quer se vincular, sabe? Você tem um trabalho, é um esforço absurdo para você construir uma marca, para você manter essa marca no auge, para você fazer com que as pessoas pensem nela quando você fala em determinado assunto, para uma pessoa ir lá e destruir tudo por conta de uma bobeira, sabe? Então, é um trabalho muito sério. E essa questão do direcionamento que a Nath falou, a gente faz esse direcionamento e eu vou até falar um ponto que contribui sobre isso em relação até você mesmo. A Twila, ela começou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na época de blog, quando nem Instagram existia, e ela fez um trabalho muito diferente do que as pessoas da região, e não só da região, mas assim, o que estavam sendo feitos. Eu adoro esse mundo de blogs, assim, né? Sempre gostei. Então, eu que fazia os meus blogs, assim, eu programava mesmo, era nesse nível. E aí, então eu acompanhei muito a cena, digamos assim, lá atrás, mesmo quando eu não aparecia, morri de vergonha, etc e tal. E o que acontece? As pessoas se comunicam. Você não é só vista por mulheres, você é vista por homens também. Homens te seguem, não só por conta da questão de moda, mas é o que eu sempre brinco. Twila virou meio que um guia. Então, assim, você quer saber onde você vai no restaurante? Você quer saber... Me chama de Google de Nova Iguaçu. Exatamente. Então, assim, vê que um guia, e um guia com credibilidade. Porque quando você vai no Google, você tem que tomar uma decisão, porque são vários. No seu caso, você foi lá, provou, testou, e você tem uma credibilidade em relação a isso. E ainda sou sincera falando, tipo assim, eu tive uma experiência boa nesse dia. Pode ser que no dia que você você vai ter uma percepção diferente. Apesar disso ser esperado, tem que explicar, né? Tem que. Pois é. Óbvio, precisa ser dito. Muito, eu falo isso sempre. E assim, até questão de gosto. Às vezes é uma coisa que você gosta, mas eu não vou gostar. Então não é porque é ruim, é porque a gente questão até de paladar mesmo. Paladar, gosta muito agridoce, o seu é do salgadão. Exatamente isso. Então, assim, tem a ver com isso também. E você sempre fez muito explicadinho, eu lembro de tudo isso. Então, o seu nome ficou e fica na memória dessas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pensa de uma marca e contratar, e o seu nome está lá no bolo, e essa pessoa já te conhece, ou já conhece alguém que já trabalhou com você, obviamente ela vai te preferir, ou você, ou outra pessoa que ela tem esse relacionamento, porque ela já sabe, ela já tem ali no HD dela, sabe? Tipo, no contexto dela que vai fazer resultado. Então, não faz sentido se eu tenho, às vezes, um orçamento pequeno, ou se o meu está na reta para poder fazer um trabalho direito, eu contratar outra pessoa, senão uma pessoa que eu já tenho um histórico. Seja eu mesma tendo esse histórico, ou outras pessoas. Então, tem essa questão também. E isso acontece muito. Às vezes, tem uma marca que eu falo assim, caraca, se essa marca fechar com essa influenciadora, vai ser estouro. Porque tem tudo a ver. Exatamente. Né? Eu mando pra marca, eu explico tudo. Aí, no final, a pessoa fala, não, vou ficar só com a Twila mesmo.
Gente... Ou só com alguma outra pessoa. Mas aí eu até, às vezes eu até falo pra marca, né, que a gente fala muito sobre isso, não fecha nenhuma marca que não tenha a ver comigo. Às vezes, e muitas propostas, na verdade, de 10, a gente aceita uma, 9 a gente recusa. Essas 9 eu sempre explico pra pessoa, olha, ela não faz porque não tem a ver com ela, ou porque ela não usa esse produto, ou porque ela já tem um contrato com esse segmento, ou porque no momento ela não tem afinidade com isso, ou às vezes... No outro dia tu até falou, né? Gente, mas fala com mais seja mais fofinha, porque a menina que trabalha no nosso comercial falou assim, ela não tem interesse na marca, obrigada. Foi super... direta. Não fui eu que respondi. Eu não responderia assim. Aí eu falei pra ela, eu falaria diferente. Mas eu entendi também o posicionamento dela, porque no treinamento eu falei pra ela, olha, marca que não, você olhar, não tem a ver com a tua, você já pode negar, não precisa nem passar pra ela. Porque a gente já sabe as marcas que não funcionam. Então é justamente isso que a gente faz todos os dias. A gente faz o match, né, entre o que a marca quer oferecer, o que você tem a contribuir e quem você é. É igual a Pimpinela, nosso patrocinador aí do Pode Tudo. É uma marca que é da região, que você gosta de café, você consome café todo dia. Quando chegou a proposta, eu falei, pô, que legal. A gente só ajustou os termos, ajustamos as entregas, porque às vezes a marca também vem com um briefing, que é uma coisa que não tem a ver com o seu dia a dia. A gente falou, poxa, a gente pode fazer assim, assim, assado? Aí a marca pode. É uma delícia quando fala pode. Porque às vezes a marca bota assim, essa publicação vai precisar ser numa praia. E vai ser numa semana que eu tô de trabalho em Nova Iguaçu. Que não tem Como nada que a ver não com tem praia. Não, e assim, Entendeu? não... Então a gente precisa se adequar à rotina. Exatamente. E não só isso também, acho legal quando eles dão um briefing para uma liberdade de criação, só dando assim o tema, porque tem algumas marcas que tem, né, uma equipe que tem um pensamento um pouco mais voltado para publicidade, assim, com a publicidade mais antiga no sentido de tradicional. Uhum. E aí você faz uma foto com, por exemplo, eu e a caneca, assim. Tipo assim, o que vai funcionar mais, né, na internet, falando assim, eu com a foto da caneca, ou eu, de repente, fazendo um vídeo usando a caneca, né, mostrando como ela é útil, como ela aquece ou como ela esfria, enfim, a função que ela tem que ter. E aí, obviamente, isso funciona muito mais, porque você tá vendo aquilo ali na prática. E foi até por isso que as influenciadoras e as blogueiras, né, cresceram, porque eram pessoas que testavam, pessoas que não eram modelos, que não eram, assim... Pessoas comuns, né? Exatamente, e que tinham compromisso com a audiência e não com a marca. Não, e isso é uma coisa que eu falo muito, até no meu Instagram, cara. Seja você e faça o que você realmente faria. Não inventa Eu acho isso muito algo pra fazer. Então, eu não tô acostumada a fazer nada dentro de casa. Não sou dona de casa. Aí eu vou criar um quadro. Dona de casa comigo. Gente, eu não lavo uma louça. Vou... Aí corta pra... Aí corta pra Natácia ao lado da pessoa que faz, assim, não fez direito. Faz, mas... Porque já aconteceu. Eu não lembro se você lembra na época de blog. Não é ninguém que a gente conhece, assim, gente famosa. Que tinha uma influenciadora que era riquíssima, que era blogueira, né? Eu acho que ela continuou trabalhando com esse meio. E aí ela fazia receita, só que não era tipo, por exemplo, cozinhando com a Tutu. Só que quem fazia a comida não era a Tutu. Era a cozinheira da Tutu. Ela ficava literalmente do lado, pior do que a Ana Maria Braga. Tipo, do lado. Ela mexe melhor. Exatamente. A minha cara Como é que corta assim? Assim. E foi, obviamente, não foi cancelada, porque na época nem tinha esse poder para isso acontecer. Mas todo mundo comentou, tanto que teve, tipo, 2 episódios e acabou, porque não fazia o menor sentido a pessoa ficar acompanhando. E assim, não entendia a diferença, sei lá, de nada, sabe? De pimentão pra tomate. Não, eu acho legal, tipo assim, quando a gente decide fazer uma receita, bomba no nosso stories, porque a pessoa não tá acostumada a ver aquilo ali. Aí ela fala, caraca, ali na cozinha. Eu falo, gente, mas é muito raro. Só de vez em quando. Mas você bota dentro do seu lifestyle Sim. uma coisinha que você gosta de fazer, tudo bem. Você não é isso que faz todo dia. Exatamente. O problema é esse, a pessoa querer fingir Ser uma coisa que ela não é. E não tá dentro daquilo ali da rotina dela. Então, você ser influenciadora e você querer crescer, você tem que ter coisas criativas que tem a ver com você. Buscar sua identidade, né? Sua personalidade. Exatamente. Não querer copiar o que o outro tá fazendo. Ou, o outro cresceu assim. Então, eu vou fazer isso que vai dar bom. Pode até ser que dê, mas não vai ser sustentável. E eu acho importante você pensar, já que você já tá... Eu, por exemplo, comecei a ser influenciadora sem intenção de ser. Eu só gostava de escrever no blog também, compartilhar dicas e registrar minhas viagens.
aconteceu e eu fui gostando. Mas eu acho que já agora as pessoas já entram querendo alguma coisa. Então, eu já quero ser para ganhar um dinheiro, eu já quero ser para ganhar recebido, já quero ser. Então, já que você está entrando com esse pensamento, você entre também com um pensamento profissional trabalho. estratégico. Exatamente. Por isso tem que fazer a nossa consultoria. Aí você vai Exatamente. começar certo. Temos 2 modelos, o Pocket e o presencial. E como é que funciona essa consultoria? A pessoa procura vocês para ter um norte? Na verdade, nessa consultoria tem alguns pontos, depende muito da pessoa, se é pessoa física, se é empresa. Mas uma pessoa física que quer ser blogueira, vamos dizer assim. Ela vai procurar a gente vai olhar o perfil dela, a gente vai entender quem é ela, tipo, o que ela faz, qual é a rotina, quais são as aptidões, porque às vezes já aconteceu da pessoa falar, quero falar de maquiagem. Aí a gente perguntar. Exatamente. Não, tinha uma da skincare. Eu sou doida da skincare, você sabe disso. Eu adoro, enfim. E aí que ótimo, um assunto que eu adoro, né? Vou contribuir horrores pra essa consultoria. Eu perguntei, mas aí você usa o quê? A pessoa pele linda. Você usa o quê? Eu uso sabonete e protetor solar. Ou seja, não tem conteúdo pra falar de skincare. Que tem algum problema na pele? Não. Então, o quê? Não ia ter, entendeu? Então, a gente entende a pessoa, entende as aptidões dela e cria uma estratégia ou dá insights e direcionamentos do que ela tem que fazer para, dentro desse contexto, ela criar bons conteúdos. Na presencial, a gente faz um acompanhamento um pouco mais longo, né? E depois ela volta para ver se essas estratégias funcionaram. Mas o principal da consultoria é o pensamento fora da caixa. Porque quem está dentro, ela não consegue... Tem coisa assim que é muito óbvia. É óbvio pra gente também, né? Mas que para ela, quando a gente fala, ela fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Então, eu acho que a consultoria é mais de um despertamento com direcionamento. Uhum. E assim, uma outra coisa também que a gente deixa muito claro, até na parte do comercial, quando vai negociar, né, falar o preço, mais fechar, é que assim, não é uma garantia de que você vai conseguir, porque assim, é um trabalho, vamos pensar, no nutricionista. Você quer emagrecer, ou você quer ganhar massa magra, ou você quer engordar, seja lá o que for. Você vai no nutricionista e você diz, né, como é a sua rotina e tudo mais, a nutricionista traça uma estratégia. Agora, o papel, né, quem vai conseguir ou emagrecer, ou engordar, ou ficar forte, ou ficar saudável, seja lá o que for o objetivo, é seu. Então, assim, às vezes, a pessoa quer muito, tem muito essa vontade, mas ela não faz por onde. E, assim, não existe trabalho solitário, digamos assim. O trabalho é em conjunto. Então, realmente, precisa de uma pessoa para poder pensar fora do que você está pensando, uma pessoa para te passar umas informações que, de repente, você não tem, porque não é a tua área, uma pessoa para passar essa estratégia, mas que, de fato, vai fazer aquilo ali. Até porque vocês estão em contato com as marcas também, então vocês sabem o que elas estão procurando. Exatamente. É mais fácil para direcionar, né? Não, e uma coisa também que acontece muito que hoje a gente faz um cadastro de todo mundo que passa pela consultoria. Então, às vezes, tem uma menina lá de 5 mil seguidores, de 3 mil seguidores, mas que a gente percebe nela e o conteúdo dela que tem a ver com alguma marca. E a gente indica essa pessoa para fazer trabalhos, mesmo ela não sendo do casting fixo. Então, hoje a gente trabalha com um monte de meninas que passaram pela consultoria e que não são do casting, mas fazem parte desse cadastro que a gente chama de casting freela. Aí acaba trabalhando também com... E quando a pessoa passa pela consultoria, é muito mais fácil pra gente indicar esse tipo de trabalho, porque a gente já sabe o nível de profissionalismo da pessoa, a gente já sabe quais são os números dela. E a gente conhece por dentro do perfil, né? Que a gente vê os analytics, vê o alcance, vê os stories, vê tudo. E também, gente, como eu tenho empresa, eu também já presenciei algumas coisas que eu fico assim, por que isso acontece? Pô, tem gente que falsifica o analytics. Tem. Irmão. Gente, você vê que recorta. Uma vez eu pedi lá na loja, mandaram mensagem, eu gostaria de fazer parceria com vestido. Falei, claro, vamos ver. Eu pedi para as meninas do marketing falarem, pede o Analytics, se for aqui da região, porque eu trabalho com aluguel de vestido. Não adianta eu divulgar em Fortaleza, porque a pessoa não vai conseguir alugar. Eu preciso que seja aqui da região. Eu pego essa localização e tal, para ver mais ou menos o público, e vamos fechar. Aí eu vi que o negócio do mês estava alterado lá em cima, que dá para ver, de período tal a período tal. Aí tava um período, sei lá, de 30 dias em cima escrito 7. Acontecendo aqui. Ainda fez Photoshop errado. Fez. Não, nós já pegamos uma consultoria pra que foi, quê, cara? Foi o maior absurdo, eu acho, pra mim até hoje. Que no primeiro Stories era 10 mil visualizações. Aí nos outros era, tipo, 1.000. Nem 1.000, amiga. Não era nem 1.000. 200. A pessoa comprou Stories só para o primeiro, pra, tipo assim, quando mostrar pra gente o print. Só que a gente pegou o celular da pessoa. A pessoa, na hora,
Ela ficou assim, ela não sabia se entrava, saía, ela queria sumir daquela E mesa. assim, você Gente, só se engana, na verdade, né? Se Aí eu falei engana. assim, Essa é a maior preocupação. Se a pessoa já está começando se enganando, você vê Já. que é um problema total de ego. Ela Tá não, errado não já. vai trabalhar de forma profissional. Exatamente. E nesse caso ela nem estava começando. Ela já trabalhava e ela queria... Porque assim, tem esses momentos também, né? Às vezes a pessoa vai fazer a consultoria porque ela quer começar e ela tá ali começando a me engatinhando, não sabe muito bem para onde ir. E também tem um momento de que a pessoa já tá ali, mas ela quer aumentar, melhorar, enfim. Quer A ter gente mais atende, visibilidade com as marcas. a gente também atende, né? Saber entender como precificar Quase um melhor. rebranding, né? Quase um É. rebranding, exatamente. E aí, nesse caso, era mais ou menos isso, assim, eu já tô aqui, por exemplo, às vezes a pessoa viraliza, já chega muito seguidor, a gente até tem atendido bastante gente assim, começa a ganhar muito seguidor. Como me comunicar melhor com esse público novo, né? Exatamente, como precificar isso. Pô, ontem eu tinha 3 mil seguidores, hoje eu tenho 100, assim, Não, e geralmente quando acontece isso, os Reels, né, o feed tá muito movimentado, tem muita curtida, muito compartilhamento, mas os stories é baixíssimo. Porque a pessoa não Porque tem a pessoa interesse não na tem- vida ainda. Exatamente. Não Ainda, viu a conexão exatamente. ainda. Só viu um vídeo Exatamente. legal. Exatamente isso, entendeu? Existe muita criação de conteúdo agora com a intenção de viralizar. Uhum. Mas eu viralizar vai até quando? Então, Se só você que, não aproveitar e se viralizar com alguma só que se coisa. até o viralizar não for com uma estratégia É. por trás, ela, na verdade, te atrapalha. Porque se você ganhar muito seguidor e esse seguidor, de fato, não ser seu público-alvo, Você vai ficar com conversão vai baixa. ficar com a conversão baixa. Vai ter muito seguidor e as pessoas não vão consumir, Pior ainda. não vão ver stories. Exatamente. Pior ainda, porque você vai ficar com um perfil de como se você tivesse comprado seguidor. É. E eu falava muito do YouTube também. Porque, assim, às vezes as pessoas fazem uns clickbait do YouTube porque tem muita gente fazendo, aí pega e faz alguma coisa. Um vídeo reagindo a alguma coisa nesse sentido. Só que todo o seu outro conteúdo é, sei lá, sobre maquiagem. Aí esse vídeo começou aí, né, viralizar e ser melhor entregue. Quando a pessoa clica pra poder te ver, só tem coisa que ali que não tem nada a ver com aquele vídeo que viralizou. Então, assim, você tem vídeo com uma visualização alta, mas você não tá construindo uma comunidade, né, uma audiência mesmo. Então, meio que não adianta tanto. No YouTube é até um pouquinho melhor porque você ainda pode monetizar esse vídeo, se for um vídeo monetizável, mas no Instagram, tá acontecendo isso muito no TikTok. Porque o TikTok ele tem um algoritmo bem mais favorável para você viralizar e crescer, porque eles querem que a plataforma enche, né? Eles querem ter gente lá. Então, eles fazem de tudo para que isso aconteça. Era até melhor agora, assim... Isso que eu ia falar. Começou a monetizar em dezembro e isso aí deu uma mudada lá, pelo menos no meu perfil. Sim, porque- mas... E a cada 1000 visualizações você ganha alguns cents, né? Pois é. E aí, agora os meus não estão chegando quase a 1000. E chegava tudo a 15, 20, 40 E aí mil. também isso acontece, não é nem porque, na minha opinião, tá? Minha observação, não é nem, na minha questão, não é nem só porque... Não, eu queria mais água. Tô falando pra caraca nesse. Falei que não ia falar, tô falando pra caraca. Que bom. Não é nem só por conta de ter monetização, mas também por justamente os influenciadores saberem que tem monetização, ou não são influenciadores, mas quem quer ser, começar a entrar para poder ganhar esse dinheiro, entendeu? E o TikTok, ele sempre foi muito voltado para isso, assim. Se você chamar outra pessoa, você ganha dinheiro. Se você... De indicação, É, essas coisas. Exatamente. É uma coisa também que eu acho assim, que eu fazia muito... Porque uma outra amiga, outra fofoca. Uma outra Meu amiga Deus. falou, Eita, misericórdia. essa eu nem sei se eu sei. sabe, com certeza, que uma menina chegou pra ela e falou assim, mas a Maiara e a Natácia só arrumam um trabalho pra Tuíla. Vocês não são chamadas pra nada. E tipo assim, eu quando tinha a quantidade de seguidores que essa minha amiga tinha, primeiro que eu não tinha preocupação de trabalho. Eu gostava tanto de me comunicar com aquele público. Se eu tinha 100, se eu tinha 50, se eu tinha 50 visualizações nos stories, eu queria conversar com aqueles 50. Então, eu acho que eu fui crescendo por causa disso. E os meus primeiros trabalhos apareceram, tipo assim, as pessoas oferecendo dinheiro. Dinheiro pro meu trabalho? Eu nunca tive, assim, que correr muito atrás de trabalho. Então, hoje, eu acho que eu tô num patamar que as marcas chegam muito, né, Nath? A gente não entra em contato com as marcas, praticamente. Não muito. Não, a gente entra, mas a gente entra com projetos, né? A gente envia não só com o seu nome, mas com vários nomes. Um projeto para uma marca tal. A gente monta aquele projeto, manda para a marca como, assim, um portfólio do que a gente tem, do que a gente trabalha. Aí a marca volta, às vezes, com um retorno, às vezes não retorna. E, às vezes, ela começa, a partir daí, ver todo mundo. Entendeu? A partir do É uma vitrine, né? Uma visibilidade. vitrine, exatamente. Certeza. Aí essa questão de só arruma trabalho. Gente, não sou eu que escolho. Não somos nós que escolhemos. Tá aqui, meu filho. Quem escolhe é a marca.
o que nós fazemos é dar o direcionamento e os números. A gente chega para a marca e fala, olha, a Twila, a fulana, a cicrana serve para você, o número dela está assim, assim, assado, a gente consegue fazer um conteúdo assim, assim, assado. A marca depois responde, quero fazer com essa ou com essa. Ou, não quero fazer com ninguém. Ou então, quero só fazer com a Twila. Então, isso não, é uma coisa que foge da gente. É claro que em Nova Iguaçu, você é que trabalha mais, com certeza. Mas justamente por quê? Porque é aquilo que a Mayara falou, você construiu isso. Então, para a marca, ela já tem uma afinidade com você. Já tem uma secretária que às vezes te segue. Já tem, às vezes, uma pessoa que trabalha lá dentro que fala, tem que trazer a Twila. Então, a marca já está meio que escutando o seu nome. Aí a gente ainda leva os números e leva os resultados. A marca fala, pronto, eu quero ela. Só que, às vezes, nem é a melhor decisão. Mas é o que a marca escolhe. Eu não posso chegar pra marca e falar assim, não, então, escolheu a Twila, não vai levar a Twila, não. Claro que não. Claro se tem a ver, se tá tudo certo, a gente fecha o trabalho. E só que também, às vezes, as pessoas falam demais, na verdade é essa. Por quê? A Ariel é um ótimo exemplo. A Ariel trabalha muito no YouTube. Porque o canal dela de maior comunicação é o YouTube. Se você olhar o Instagram dela, às vezes ela fica um mês sem postar, que a gente briga com ela, posta Ariel. Mas se você for no YouTube, tá super movimentado. Então acaba que eu fecho mais coisas pra ela no YouTube. Tem pessoas também que às vezes trabalham mais por outras plataformas, que o público desse nicho tá em outros lugares. Então depende muito do trabalho da empresa. E tem uma outra coisa também que é muito importante. A gente trabalha baseado na produção de conteúdo, como a gente falou. Aliás, a gente sempre trabalhou assim. Com o match da produção de conteúdo que aquela marca tem versus o que a pessoa tem. A gente faz esse casting, digamos assim, essa escolha de essas são as pessoas que a gente indica e manda. Às vezes acontece o contrário também. A pessoa já vem com uma ideia, e aí vamos supor, às vezes a pessoa vem com a ideia de eu quero fazer com a Ariel. Aí nesse nicho dá para fazer uma parte com a Ariel. E ela fala assim, você tem outras pessoas para indicar que dê para fazer a mesma coisa? A gente manda Ariel, Marcela e Priscila, por exemplo. E tem muito isso também, porque tem aquele mito de que não é legal indicar outras blogueiras. Eu mesma sempre indico. Claro, e assim, às vezes eu recebo mensagem lá no meu direct, que gostaria de contratar pra tal coisa. Eu mando o print pras meninas e falo assim, eu não faço isso, vê se alguma das meninas querem. Então, tipo assim, a gente não tem essa briga lá dentro de ego que as pessoas imaginam. Isso daí é de fora, não é de dentro. As pessoas querem criar uma coisa da gente que não existe. E acaba que a gente, assim, todo o casting, a gente é muito unida. Tanto você, quanto a Pri, quanto a Ariel, a Marcela, a gente sempre troca trabalhos. E às vezes você começa fazendo um trabalho e depois eu levo outra influenciadora para a mesma marca, porque a marca já criou vínculo com a gente, aí eu consigo ter mais abertura. Isso acontece muito. E falando numa outra coisa também, assim, é que justamente quem está de fora do relacionamento não entende o relacionamento. Então, e também uma observação, né, que o povo fala, eu brigo muito com a Twila, tá, gente? Brigo a beça. Não brigo não, Tutu? Briga. Eu só reviro o olho mesmo. Eu brigo. Eu falo, Twila, você posta, você faz isso, você faz aquilo. Aí ela manda um emoji de sorriso congelado. E eu falo assim, lá vem. Mayara, lá vem. Aquele emojizinho azul que fica assim. Lá vem. Mas aí esses bastidores ninguém vê. Só vê e a gente no shopping toda semana. Em vez da pessoa ficar feliz, por exemplo, se eu já tô conseguindo atrair algumas marcas, e a marca também tá entrando pra ponte, ou então a ponte já busca outras marcas que vai ficar na ponte. O que mais me vai respingar em quem tá fazendo bom trabalho, é só não deixar de fazer um bom trabalho. Exatamente. O que mais me incomoda nessa fofoca é que, assim, ela é pura maldade. Porque, vamos supor, se essa fofoca viesse de uma colega sua, de dentro da agência, falando assim, que já aconteceu, não só em relação a você. Eu tirei do casting. Mas assim, cala a boca, Natália. Tá vendo como ela é barraqueira? Essa eu não sabia. Aí depois eu fico com essas famas. Você consegue não desconcentrar só pra eu abrir no café? Consigo. Porque você é boa de memória, eu não sou não. Se eu parasse agora, se interrompida. Não, enfim. Tô abrindo aqui, tá, gente, nosso cafezinho. Hoje é dia do Drip Coffee. Patrocínio Pimpinela do nosso podcast. E esse café é diferenciado, ele é gourmet. Eu adoro. E você faz na hora, no copo. Aqui, amiga. Vou tomar até um cafezinho hoje, Pimpinela. Ó, é uma caixa que vem o sachê individual. Toma, um pra cada. Eu tenho em casa, já até tô
como. Nath. Eu vou ser a primeira vez. Você abre assim, olha que prático. Cara, é muito É um cheiro absurdo. Abra aqui. Aí você faz aqui, assim, no open. E aí você abre. Sério. Pra quem é você- viciado. Nossa, o El já gente, botou o uma- cheiro! Olha só. Aí você faz assim e são 100 ml de café. Ó. Tem que abrir, antes, amiga. né, senhora? Isso, assim, é. Ó, Aí você faz assim. ele já vem com suporte. É maravilhoso. Fino. É muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso Esse mesmo. café é ótimo, adoro ele. Da linha gourmet. Como eu vou saber que são 100 ml aqui, hein? Então, Botar um eu... pouquinho, né? E vai botando bem pouquinho, porque aí eles pedem pra coar, pra passar o café, tipo, mais devagar. Então, você vai botando de pouquinho em pouquinho, assim, tipo... Gente, achei chique. Eu virei o tutorial do café. A que ponto chegamos? Eu nem bebia café até um tempo atrás. É a vida adulta. Que faz a gente beber café e se apaixonar por café. Aí é só ter uma aguinha quente e faz em qualquer lugar, né? Faz em qualquer Então, lugar. tipo, dá pra ir pro aeroporto, levar na Tá Amiga, garrafa térmica. Eu fico imaginando... Essa água quente já. É, só ter uma garrafa térmica. Cuidado que tá quente. Segura aqui em cima, Nath. Vamos lá. Nossa, muito cheiroso. É muito. Então, ó, a caixinha, ó, vem com vários. E sabe qual é o bom? Às vezes você quer fazer um cafezinho na hora e você tá sozinha. Nossa, isso é perfeito pra mim. Ó, contém 10 sachês de 10 gramas cada. Gourmet 100%. Top. Arábica. Arábica, é o grão. É bom. Rico. Fino. E aí, é aquele café que tem óleos essenciais, sabe? É aquele café do bom. É aquele café que é até um pouco mais claro. Mas ele é gostoso. Eu bebo café puro. Então, pra mim, o café ser bom é muito bom. Entendeu? Fez sentido? Fez sentido. Eu também bebo café puro, gente. Apesar de não parecer. Por que você tá falando isso Eu de estou você? aprendendo agora a beber café puro. Pô, mano, de café puro. Eu não gosto muito de café, não. Só bebo em ocasiões especiais. Aí ele tá filtrando aqui enquanto Então, isso. eu não bebia. Aí, desde 2017, mais ou menos, eu comecei a beber café. E eu descobri que eu não gostava de café porque eu bebia café adoçado. Aí eu comecei a tentar beber esse puro. Aí eu vi que eu gostava. Para sentir o... É, porque eu gosto do amargo, real, entendeu? Aí quando eu coloco adoçante, o açúcar, enfim, quando já tentei beber depois, eu realmente não gosto, porque eu acho que fica meio... Não fica nem doce, nem amargo, eu gosto do amargo. Não. E esse de boa qualidade é bom porque ele fica, sabe, tipo um chocolate amargo. A sensação é essa. Ah, eu brigando com a Tuila. Tuila, esqueci de falar. O... Tô com medo agora. O que eu esqueci? Como se fala? O slogan do nosso patrocinador. Eu ainda nem terminei. Eu ainda tô fazendo. Ah, tá. Ó, agora eu vou guardar aqui. Eu bem quero também esse papelzinho aí. Não, sabe o que eu faço em casa? Aí eu fecho aqui, ó. E bota dentro do saquinho. Aham. Tá muito braba mesmo. E eu sujei a mesa. Ah, eu sujei também. Só pra... Porque nós somos empreendedoras. Eu e Natácia mãe, Mayara ainda não. Pois é, menina. Todo E mundo nós tá precisamos cobrando de isso. quê, Natácia? Café e coragem todo dia. Só a Pimpinela pode proporcionar isso pra gente. Muita coragem. E hoje com um cafezinho diferente. Gourmet aqui, Drip Coffee, ó. Pode beber? Quem precisar e quiser dose individual já sabe que tem essa possibilidade. Produção, muito obrigada pela ajuda. A produção é o Félix. Cuidado que essa garrafinha aí tá quente. Ufa. Toma um umzinho, tadinho. Toma um umzinho pra você. Toma um umzinho pro Rodrigo também, ver se ele gosta. E vamos voltar pra fofoca com café agora. Café e com coragem. fofoca. Tchim, tchim. Café e coragem todo dia, Pimpinela. Café, coragem e fofoca. É aquela hora do cafezinho, sabe? Ah. O que eu tava, não lembro. Eu Aí falei eu que eu não ia perguntei se ela ia estar. lembrar, ela não lembrou. É, mas aí... Oi? Eles estão falando da fofoca. Misericórdia. Sim, mas- Vamos acabar com esse assunto, gente. Não, assim... Negócio de fofoca não é de Deus, não. lembrei. Não, realmente... Cara, eu nunca sei das fofocas, porque assim, eu tenho muita preguiça de fofoca. E Eu, graças a Deus, não tenho tempo. Não, por quê? Aí, ó. A Porque, assim, na verdade, pra mim é uma questão muito clara. Você não tem que ficar olhando pra grama do vizinho. Você tem que olhar pra sua grama. Porque se a sua grama não está verdinha, paradinha, a culpa não é do vizinho, é sua. Então, era isso que eu tentava explicar sempre. Mas isso, se não entra na cabeça da pessoa, se não tem a ver com a nossa filosofia, não tem como trabalhar junto. Foi nada de briga, nada não, mas... É só um direcionamento de trabalho, né? É, porque não trabalha da mesma forma, não então dava é difícil. nunca certo. Eu sempre botava a pessoa, não. As marcas nunca aceitavam. Aí eu comecei a falar, cara, eu vou nadar, botar força naquilo e aquilo não vai pra frente. Então não adianta.
Não dependia de mim, depende da pessoa. Em relação a essa fofoca aí que aconteceu, é que foi o seguinte: uma pessoa que é fora do casting chegou para uma pessoa que é de dentro do casting para falar que não sabia o que ela estava fazendo ainda dentro da ponte, não é isso? Porque Só tinha trabalho pra mim. só tinha trabalho pra tu e eu. É isso, gente. Vocês me contam no WhatsApp. Eu não tô sabendo dessa, não. Sabe? Eu não entendo por que uma pessoa vai se incomodar com a vida do outro. Porque, assim, se ela vir e falar assim, cara, vamos... Pô, eu consegui um trabalho pra você, ou vamos trabalhar assim, assim, assado e tal. Eu até acho que de uma forma de você levantar a outra, você tá querendo ajudar. Agora, se você não faz isso, e se você ainda envenena a pessoa, que não faz o menor mau sentido... caratismo. É só maldade mesmo, É sabe? E assim, eu não vejo outra coisa sem ser maldade nesse assunto. E olha que eu nem sou essa pessoa de Não, ficar... e ainda tem uma desse coisa assim lado. que a ponte, né, a gente e tudo mais, a gente sempre leva para outras pessoas. A gente chama gente que nunca nem fez consultoria, Aham. nem é do casting fixo, nem nada para alguns trabalhos. Porque a gente conhece o trabalho da pessoa ou acha que a marca tem a ver com aquela pessoa. A gente, às vezes, faz pontes entre uma pessoa e outra que a gente nem ganha nada. Só E faz várias vezes. Várias vezes. A gente só faz mesmo o contato. Ah, fala com a fulana que vai dar certo Ó. e tudo mais. Por exemplo, a gente está com um trabalho agora de assessoria de imprensa. Chega várias pautas que são de pessoas que não conseguem ser vocês do casting, que não conseguem ser clientes de gerenciamento, porque às vezes são pessoas que a gente não tem no nosso portfólio. E eu pego gente que já fez consultoria, ou, enfim, amigos, gente que eu Pessoas que sei, a gente às vezes segue. nem é amigo, mas assim, mas é um conhecido que a gente sabe que vai fazer um bom trabalho e tal. E a gente fala, não, pô, quero indicar fulano, a gente faz essa ponte mesmo com a Inclusive, pessoa. tem um ótimo exemplo. Pensei agora A Isa é um exemplo maravilhoso disso. A Isa nunca fez a nossa consultoria. Ela é uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto do conteúdo dela. Eu conheci ela num evento, nem lembro aonde agora. Gente, quem não conhece a Isa Menezes veio no último episódio, episódio. antes delas. A gente já fechou vários trabalhos. A gente já fez vários trabalhos juntas. A gente sempre convida ela para os nossos eventos. E é uma pessoa que nem é do casting, nem é do casting freela e nada a ver. Por quê? Porque a gente acompanha e gosta do trabalho. A Babi é outro exemplo. Babi. Pessoas que deixam um bom legado, né? Deixam uma imagem positiva no caminho, nas conexões, Exatamente, nos eventos, nos relacionamentos. nos relacionamentos. E, na verdade, é só pelos stories, porque eu convidei ela para fazer uma publi. Lembrei. Babi? Não, a Isa. A Isa e a Babi também. Gente, eu tô bebendo sem açúcar. Sem assim, açúcar, tá muito bom. tranquilamente. Muito bom, gourmetzão mesmo. Eu falei. Convidei elas para um evento, para uma publi, e eu nunca tinha visto. A Babi, eu conheci. Não, conheci porque a gente fez uma publi agora recente, na Mobiliária, que Ah, você é acaba verdade. também. A Babi Mas eu até lá, lembro. eu não conheci a Babi, a gente já trabalha junto uns 3 anos. A Babi eu lembro, a gente precisava de uma Indicação, pessoa... né? A gente precisava de... Olha só, a gente precisava de uma pessoa de Campo Grande. A Nath, como eu era blogueira, né? Então eu acabava indo muito em evento. Aí a Nath virou e falou assim, Mayara, eu preciso de uma pessoa de Campo Grande, assim, perfil. Aí eu conheci uma menina de Campo Grande, a Louise, que a gente se viu, tipo, uma vez na vida. Aí eu fui na Louise e falei assim, Louise, você consegue me mandar pessoas que são de Campo Grande, que você confia, que você assiste os stories que você gosta? Ela foi, mandou a Babi, mais umas outras pessoas. Aí a Babi tinha tudo a ver com o trabalho. Quer dizer, olha isso. Eu fui numa menina que eu conhecia. Essa menina não tinha como ser a pessoa, porque ela é de Campo Grande também, mas não tinha como ela ser a pessoa. Não tinha o perfil da marca. Exatamente. Ela é influenciadora, ela não teve nenhum problema em me indicar outras influenciadoras, entendeu? E a Babi fez esse trabalho e ela faz trabalho pra gente até hoje. Isso tem mais de 3 anos, eu nunca tinha Mais. visto a Babi pessoalmente. A gente sempre só fala pelo... A gente até brinca às vezes assim, caraca, a gente vai se ver. Tipo, eu fui a primeira pessoa que soube que ela tava grávida. Aí ela começou a brincar, caraca, tu tá sendo a primeira pessoa. Eu falei, eu nem te conheço. Mas foi por quê? Porque a gente tava falando de um trabalho e ela fez o teste, descobriu. Ela falou, amiga, não vou conseguir fazer porque eu acabei de descobrir que estou grávida. Eu lembro disso, loucura, foi loucura, é verdade, eu lembro disso. Uma coisa assim, e são conexões que só a internet faz. Mas se a pessoa não tiver esse posicionamento, não estiver aberta pra isso, não vai chegar, cara. Se nos stories ela não tiver essa conexão com outras influenciadoras, estiver ali fazendo amizade mesmo, criando vínculo, ou então até com os seguidores, que às vezes a gente coloca a caixinha, indica pessoas de tal região. Uhum.
um monte de gente coloca. E às vezes a gente acha uma que ninguém colocou. Por quê? Essa pessoa não tá criando relacionamento com os seguidores. E assim, sobretudo, pra gente finalizar esse assunto, né, polêmico, eu acho o seguinte, com certeza tem um monte de gente que não gosta da gente. E é normal. Com certeza tem um monte de gente. E assim, Nem Jesus agradou a todos. Pois é, mas longe de mim, inclusive, me comparar a Jesus. Mas assim, não, como é que eu posso explicar? Não querendo ser... na minha intenção não é dizer que eu não me importo com as pessoas, mas assim, isso não tem nem que ser trazido para esse grau de importância, porque assim, se você não gostou Não da faz gente... diferença pra gente. Né? E não faz diferença no sentido de soberba, não é isso. Não. É que não faz diferença porque temos consciência de que não vamos agradar todo mundo, que não vamos conseguir atender todo mundo. Isso se chama maturidade, gente. Exatamente. Então, assim, por exemplo, às vezes... Não, eu fico chateada com algumas coisas que tem uma que me desceu até agora. Então, a Natácia se importa muito mais que eu. A Natácia... Claramente. A produção aqui tá rindo pra caralho. Claramente. Não, o que aconteceu foi o seguinte... Garota, do nada. Fofoca! Fofoca! Não, Ai. do nada. Não, Uma pessoa. peraí, deixa eu falar um negócio. Não, quero saber, só não sei. Não, então, eu vou contar, rapidinho. É que assim, talvez, por eu ser essa pessoa mais prática, e eu tenho a consciência, desde muito pequena, que algumas pessoas não gostam de mim. Ah, não. Assim como eu não gosto de algumas Eu pessoas. sou muito agradável, cara. Todo mundo tem que gostar de mim. Alguém tem um contato da psicóloga da Isa pra mandar pra ela? Pelo amor de Deus. E aí, não, eu me acho uma pessoa legal. De verdade. Eu me acho uma pessoa simpática. Eu me acho, sobretudo, uma pessoa acolhedora. Se eu ver uma pessoa num cantinho sozinha, inclusive já levei várias fotos com isso. Eu vejo uma pessoa num cantinho numa festa, eu puxo ela, eu brinco, eu tento enturmar e tal. É o meu jeito. Só que assim, às vezes as pessoas não... Eu falo dessa forma que eu tô falando agora. É o meu jeito de falar. Tem gente que olha e fala, nossa, tá brava. No meu Instagram tá assim, eu não sou brava, eu falo assim. Porque é a forma que eu falo. E aí, quando eu tento ficar me polindo, sendo uma pessoa que eu não sou... Pra agradar o que as pessoas estão esperando. Eu deixo de ser eu. E, irmão, esquece, eu não vou deixar de ser eu pra te agradar, eu nem te conheço. Então, assim, talvez tenha sido uma parte da minha criação, de eu sempre ter tido muita disciplina em casa, da minha mãe, meu pai e tal, principalmente minha mãe. Mas eu nunca fui tolhida em ser quem eu sou. Então, eu sempre soube muito o que eu queria ser. Eu sempre soube muito o que eu... Sobretudo, o que eu não queria ser. E ser falsa, com certeza. Eu não sou... Eu odeio a frase... exemplo, eu tenho a personalidade forte. Eu não tenho a personalidade forte. Eu acho que isso é desculpa de gente para ser mal educada. Eu não sou mal educada. Eu não quero empurrar a minha verdade na sua cara. Eu não quero fazer nada disso. Mas eu vou me dar o direito de ser eu. Na minha educação e na minha consciência limpa. Um belo dia, uma amiga nossa que tá grávida, O cara falou Marcele, né? mas não tem amiga nossa que tá grávida. não tem problema ser Marcele. Virou e falou assim, não, porque eu vi no Instagram da fulana que aconteceu tal coisa. E ela me falou isso no WhatsApp, eu fui entrar no Instagram, procurei o nome da pessoa, não achei a pessoa. Aí eu falei, engraçado, deve estar em Xaldoban. Mas, enfim, eu nem sei se tem muito seguidor, se não tem, mas pensei nisso na hora e passou. Depois a gente estava presente, aí ela falou de novo dessa pessoa, que é uma pessoa que eu não sei quem é, não conheço Gente, pessoa. eu lembro dessa história, mas eu não lembro da pessoa, porque eu, como sempre, eu esqueço a fofoca. Que eu não conheço pessoalmente, não Também sei não quem conheço. nunca fui apresentada, não sei se alguém deve ter feito alguma fofoca, provavelmente. Só que assim, também, não é uma coisa que vai tirar o meu sono para eu resolver. Se um dia tiver que ser resolvido, se um dia a gente tiver Lembrei. uma proximidade... A gente resolve, mas assim, eu não vou consumir a minha vida por uma pessoa que não me conhece e não me deu a oportunidade de me conhecer. Por uma fofoca, provavelmente, porque assim, eu nem conheço essa pessoa, então não tem Eu porquê. nunca nem tinha falado o nome dessa pessoa na minha vida, gente. Não, ela ficou chateadíssima. Eu nunca nem... Eu É isso não, que você tá chateada? eu nunca tinha visto chateada. essa pessoa. E aí, A pessoa me bloqueou. psicólogo. Aí eu virei e falei assim. Aí eu absurdo. fui, a gente foi conversar sobre essa pessoa. Aí eu peguei meu telefone e procurei. Eu falei, cara, ela me bloqueou? Por quê? Não sei, mas assim, segui a minha vida. A Natácia... Vou ver se ela Até me hoje bloqueou sem dormir. Não, desde o Natal. Não tô, Aí, não, mas aí, assim... tá vendo a voz? Não, se eu Tá encontrar escutando a com ela voz? em algum lugar, eu vou perguntar. Ah, por que se você não conhece? Deus que me Pergunta se a livre. gente estiver no ambiente. Eu vou falar pra você, tu me bloqueou? Olha isso. Porque, gente, eu achei uma Gente, absurdo. a Natácia é o El tudo, gente. Deus me livre. Olha o El, olha Não, o aí El. a pessoa vai ter que me explicar porque ela me bloqueou. Mas ela não te deve explicação, Natália. Ó, deixa eu dar um... Ninguém te deve Vou nada. contar uma absurdo muito a rápida pessoa do me El. bloquear sem me Estávamos conhecer. Estávamos andando na rua, aí o El viu um garoto que ele fala... Ele Eu acho chama que eu de lembro amigo, disso. Né? Ele chama de amigo. Todo mundo é amigo do que Wellington. ele não via há muitos anos. Ele, oi, não sei quem, lá do outro lado da rua. Aí o cara, e aí, tudo bem? Aí daqui a pouco passou tipo um segundo ele...
Para de me seguir no Instagram, por quê? Caraca, do outro lado da rua. Faria a mesma coisa. Eu falei, Nunca. ué, tu tá vendo os outros que param de te seguir. Nunca. Mas ele é meu amigo, por que ele para de me seguir? Não, Talvez ele não seja seu amigo. Deus! é o que eu falei, agora falando sério. Com certeza alguém fez alguma fofoca. Não, porque e aí a eu vou pessoa nos até bloqueou. terminar o assunto, que de repente a pessoa, enfim, queira se pronunciar com a gente no privado, por favor. E aí, aconteceu isso, aí ela ficou chateada. Sabe o que ela fez? Ela entrou pelo Instagram da Esther, que é a minha afilhada, coitada, sendo fantoche nessa história absurda. E aí viu, a Esther achou o Instagram, então ficou comprovado de que a gente tinha sido bloqueada. Ok. Ela começou a curtir a foto da garota com o Instagram da Esther. De uma forma que a garota falasse, sabe o que a garota fez? Bloqueou a Esther. Ou seja, Existe realmente um problema. então, que problema? Mas Quem criou esse problema? essa. Não, também não me interessa não, mas... Claro que te interessa, ela tenho- tá falsa. Não, eu tenho saber curiosidade, eu tenho curiosidade. Não de saber. tenho. Eu teria curiosidade se fosse, sei lá, a Tuíla não, porque não é o caso, mas assim, uma pessoa que eu tenho uma certa proximidade. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Eu também. De nunca repente é livramento de Jesus pra minha vida. Eu vou arrumar essa confusão Não, às nada. vezes a gente... vi. Não, tenho Eu até curiosidade acho, também. te falar, eu até acho que quem fez a fofoca. É. A maldosinha. É? Porque é a única ligação que eu vislumbrei. Mas também não perdi mais de 5 minutos da minha vida com isso, não. Ah, maldosinha? Temos um apelido agora? Eu sou Vocês muito estão pra fofoca, não tô entendendo terríveis. nada. Não, sabe por quê? Porque eu não posso falar o nome da pessoa. Ela falou que a pessoa é maldosa. A pessoa que... Veja bem, vocês não esqueçam disso, que eu tentei defender de todas as formas, tentando encontrar uma lacuna. E ela disse que não tem lacuna, que é maldosa. Eu só estou chamando de... Não, ela falou maldosinha. Eu só estou chamando de maldosinha. Virou um novo apelido pra maldosinha. Não vamos, não. Faz consultoria. Que aí é isso que importa aqui. Você fazer Gente, consultoria. hoje, assim, trabalhando com a internet muitos anos, o que eu vejo de muito importante é que você precisa ter a saúde mental em dia. E você entender Verdade. que nem sempre é sobre você. Então, as pessoas que Na estão maioria das vezes não é. As pessoas estão ali te atacando, às vezes, por um problema dela, coisa que ela passou e tá te atacando porque não concorda com o que você está falando, que não tem a ver com a realidade dela. Então, você precisa continuar sendo você, tendo, sim, cuidado e responsabilidade com o que você fala, porque você está ali já disposta a influenciar pessoas, as pessoas estão te seguindo como influenciadora, então você tem que ter responsabilidade com o que você fala, mas também você não pode levar tudo pro coração, porque senão vai acontecer uma coisa que aconteceu aqui, uma pessoa bloqueou elas nem sabem quem é a pessoa, nunca conversou com a Nunca pessoa, tinha visto essa pessoa. Não, eu já- provavelmente sei por quem alguma é, coisa mas- aleatória que foi falado e não E- foi nem conversado, te entendeu? Então falar- não leve as coisas pro coração. Não, e às vezes, assim, você fecha portas sem ao menos saber coisas. Porque essa pessoa agora, ela pode um dia chegar pra gente, eu já vou ficar com o pé atrás. Porque, assim, a pessoa me bloqueou, a pessoa nunca me viu, não me conhece. Natácia não supera. Supera! E ela me bloqueou por algo que alguém falou. Pô. Só pra me finalizar esse ponto. Eu não Na posso esquecer. internet, o que eu vejo muito no bastidor é o que? A falsidade. Sendo que isso não é algo que tá em nós. Tipo assim, em Natácia e nela Maiara. Então acaba que isso ultrapassa. Quando eu vejo que tá demais, eu corto. Porque o que eu te falar nas suas costas, pode ter certeza que eu falo na sua frente. Idem. E eu convivo com você, eu vejo que isso é verdade. Idem. E eu falo mesmo, porque eu acho que isso, assim, não é uma... Eu não tenho que ficar... E isso, infelizmente, não acontece no mundo da internet. Uma blogueira quer ferrar a outra, gente. Isso não existe. Se vocês se unirem, vocês são muito mais fortes do que se vocês irem cada um por um caminho, querendo uma ferrar a outra. Esse negócio de falar nas costas e falar na frente, eu sempre falo assim, é óbvio que eu nunca vou cutucar a Tuíla e falar assim, Tuíla, pô, mas escrotona, fica quieta aí. Mas, se por acaso isso chegar no seu ouvido, se eu abrir a boca pra falar por trás, eu tenho coragem de abrir a boca pra falar pra frente. Eu nunca vou arrumar a confusão. Mas se eu precisar assumir o que eu falei, eu assumo numa boa, porque eu não vou ficar mentindo. Nós somos, a Ponte é extremamente profissional. Então, assim, não existe. É óbvio que a gente gosta de trabalhar com pessoas que a gente tem afinidade, que a gente tem amizade. É óbvio isso. Em qualquer lugar você vai preferir. Mas quando eu entro na Ponte e quando a gente vai escolher alguém, a gente não escolhe porque a pessoa É amiga ou não? é minha amiga, ou porque, enfim, porque é brother ou não. Eu escolho se a pessoa vai funcionar ou não. Tanto que já aconteceu de pessoas que a gente
Não é que teve desentendimento, mas assim, né, teve uma fofoquinha. E assim, irmão, não me importa. Se você vai entregar o trabalho, eu preciso saber se você vai entregar o trabalho. Se você for entregar o trabalho no tempo que eu preciso, da forma que eu preciso, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, entendeu? Eu não tô aqui pra fazer amizade, eu tô aqui pra trabalhar. Não. A amizade, ela é um bônus muito legal, muito maneiro, muito divertido, mas assim, eu tô aqui pra trabalhar. Então, eu gosto de dinheiro, a Natácia gosta de dinheiro, a gente quer trabalhar. Então, não importa se a pessoa a não ser que ela seja muito filha da mãe, assim. Aí a gente não trabalha, Aí não não. tem como, porque aí, enfim, são outras questões. Mas assim, uma birrinha, juro. Não, fofoquinha não, mas tipo assim, quando a pessoa não tem comprometimento com o trabalho dela, eu corto. Claro. Porque já aconteceu de uma pessoa tá ali fazendo, daqui a pouco a pessoa não quer mais e ela não entregar um bom trabalho, sendo que isso é ruim pra mim. Isso não existe Por quê? na minha vida, assim. Porque Vai fecha a entregar porta com assim. aquela empresa. Gente, olha, isso tão sério. Eu, tipo assim, a Natácia manda briefing, eu leio tudo, faço tudo, penso tudo como vai ser pra chegar lá na hora, encontrar ela, a gente já faz. A gente faz, às vezes, parada em Rápido. 10 minutos, porque a gente já tá tudo alinhado. Essa semana tava com os problemas aí de cabeça, me cheguei na ação, aí a Natácia, você tá de vermelho por quê? Se no briefing tá falando que não pode usar vermelho. Natácia, eu não consegui ler o briefing todo dessa vez. Desculpa, chefe, vamos lá, vamos trocar de roupa. Não, e assim, ainda por cima, a sorte, né, de no único dia que isso acontecer ter uma restrição. Porque às vezes tem restrição de cor de roupa por cada marca e tudo mais. Meu Deus do céu. E a minha cabeça eu fica brigo mil. com ela. Com certeza. Não, na verdade é porque hoje em dia... E é muito importante você não levar pro pessoal, é um trabalho. trabalho. Eu, ferrou, cara, vamos lá, rápido, resolver, a questão é resolver. A primeira coisa que eu falei, nem falei oi, tu e ela, nem Não, nada. não Eu deu já nem- olhei não. pra cara dela e falei, por que tu tá com essa roupa vermelha? Não, foi um mix, Sabe? Ela e Maiara. Maiara, nossa, que look lindo. Ah, mas de vermelho? Por quê? Não entendi, tá escrito no briefing Aí que não eu pode. falei, dá licença, vou almoçar. Eu falei, vou resolver isso em 2 minutos. Já resolvi. Acontece, é um trabalho foco- como outro qualquer. E a foco, assim, no resolver. A gente tem uma história maneira. Acho que pode falar o nome da Tati, né? Da Tati Nunes. Pode falar de todo mundo que quiser. A Tati Nunes, ela é muito profissional, assim. E hoje ela mora em São Paulo, a gente tem menos contato, mas ela é muito profissional. E aí eu lembro, não à toa que cresceu do jeito que cresceu e tal. Eu lembro que a gente tinha, ela tava toda pronta com uma roupa. E aí... Uma roupa de festa. É uma roupa de festa pra um casamento, toda pronta. Porque esse casamento fazia parte do pacote do que a gente tinha que fazer. E aí a Natácia virou pra cara dela e falou assim, Tati, aliás, meninas, e principalmente ela, porque ela que tinha que fazer aquela ativação, digamos assim. Tati, tem que fazer tal coisa, assim, assim, assim. Ela fez assim. Obviamente, ficou chateada, óbvio, né? A garota estava toda de casamento. Virou e falou assim, tem que fazer o quê? Isso, só um minuto. Voltou, trocou de roupa. Fez o que ela tinha que fazer. Acabou? Acabou. Voltou e levou. Então, assim, é entender Que é trabalho? que é trabalho. E nesse dia foi muito engraçado, porque ela tinha um compromisso de fazer, acho que é um vídeo por dia no YouTube na época, e ela levou o computador para o casamento. Para editar o vídeo dela durante o casamento. Não tinha um cidadão que passava e não via a garota toda vestida de convidada, Trabalhando. vestido vida cor-de-rosa, trabalhando e editando o vídeo lá. Aí acabou. a pessoa chega E a ela- milhões e o pessoal fala assim, não, só porque ela dança. Então dança tu lá, então, pô. Dança daquele jeito. Faz Posta aqui, tanto ó. vídeo o tempo Não, todo, e- bem feito, sempre maquiada, sempre E é com uma iluminação construção, boa. né? O que a pessoa vê hoje, gente, demorou anos pra ser construído, cara. Não é uma coisa que você começa Abriu mão de onde morava, foi pra longe pra tentar a sorte. Não, e assim, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano explodiu muito rápido. É que você viu a ponta do iceberg, né? Você viu esses últimos 6 meses, esse último ano, seja quando for. Então, até quando uma pessoa viraliza, e ela viraliza e se mantém, o quanto que ela trabalhou dia e noite esperando a sorte passar. É. Porque, assim, a sorte, ela é um Aí lá fator importante, ela acontece. Mas se ela passar quando você não estiver preparado, irmão, ela não adianta, entendeu? Não, e uma outra coisa, assim, até em relação à Tati, que ela é muito nova, Ela é muito nova. muito nova, mas ela já tinha uma determinação. Muito grande. Ela já sabia onde ela queria chegar. Então, se você ver o primeiro vídeo dela, ela já faz... tem características objetivo, né? da onde ela tá hoje. É importante saber onde quer chegar, né? Exatamente. E uma coisa que eu até falo muito pra ela, eu falei assim, cara, quando ela veio conversar com a gente, falando que ia, né, pra São Paulo, eu falei, vai sim, sabe por quê? Porque vocês vão construir o que vocês estão idealizando. E graças a Deus deu certo, eles estão bombados, mas por conta de uma determinação, muito trabalho, muita renúncia,
e vontade de fazer acontecer, né? Se permitir sonhar, traçar um objetivo e um plano para chegar, né, degrau a degrau nesse objetivo. Porque não adianta só assim, eu quero ter, sei lá, 1 milhão, mas antes de você ter 1 milhão, você tem que ter 1000. Então, E tem que entender que porque as pessoas veem muito também um mundo de glamour, que é o Ah, resultado final. Não, Que é o vídeo pronto. Não, e o glamour é assim, Vídeo pronto menor e editado. Editado. é a menor porcentagem de tudo, né? Você sabe disso, todo mundo sabe disso, assim, é a menor porcentagem. Pra gente começar a finalizar, eu vou ler aqui 2 perguntinhas que o pessoal mandou, tá bom? Vamos lá. Mas tá sendo muito bom esse bate-papo, tá amando. Como funciona a questão do cachê, se é assim que se pode falar? Fê Alves 31, @dela. Fê Alves, o cachê... Oi, Fê. O cachê depende da ação, depende da entrega, depende dos analytics daquela semana ou daquele mês, depende de muitos fatores. Mas, resumindo, a gente se baseia por um valor base, de acordo com cada perfil. Exemplo, a Tuíla tem um valor, eu tenho outro valor, a Mayara tem outro valor. Cada uma tem um valor porque cada uma entrega um resultado. E dependendo da marca e do qual vai ser a entrega desse trabalho, que a gente chega no cachê final. Se vai ter deslocamento, se não vai ter, se vai ser um vídeo só ou se vão ser mais de 2 vídeos, vão ser quantos stories, vai ser quanto tempo de contrato. Tudo isso a gente leva em conta na hora de montar um valor final para enviar para a marca. Além disso, também depende muito do valor de marca, da sua marca que você empresta para outra marca e vice-versa. Então, assim, por exemplo, se é uma marca muito jovem, uma marca muito, assim, início da vida adulta. E aí ela pede uma pessoa que sai muito, que viaja muito. Vamos supor que o nicho que a marca precisa seja viagem. Se a gente conseguir uma influenciadora que tenha justamente essas características que atende o perfil do consumidor da marca, o cachê aumenta, porque você está falando com o público alvo, né, objetivado daquela campanha. Agora, se é uma pessoa que viaja também e tal, também tem público de viagem, mas assim, não comunica com aquela faixa de idade ou com aquela faixa de público de posicionamento financeiro, aí já é um outro valor. E também tem assim, quando a marca está iniciando e você que vai emprestar a sua credibilidade para aquela marca. Que às vezes acontece muito nas inaugurações. Ou você vai fazer o trabalho de presença VIP, que é você ir ali e tá ali para ver os seguidores e tudo mais. Ou você também vai como uma apresentadora, fazer a apresentação daquela marca para o seu público. Então, aí seu cachê vai ser mais alto, porque você está emprestando a sua credibilidade para aquela marca. Na balança das marcas, a sua marca vale mais naquela ocasião do que a marca da empresa. Então, o cachê varia muito. A gente não tem um cachê fixo. A gente monta o cachê de acordo com todos esses fatores. Eu acho uma dica importante também para dar para os empreendedores, quando pensarem em contratar alguma blogueira, para entender que existem perfis diferentes e estratégias diferentes. Tem marcas que vão me contratar, vou me dar como exemplo, tá? Vão me contratar para posicionamento da marca. Às vezes ela chegou na minha região e quer se vincular uma pessoa que seja influente dali. Aí vai me contratar. Mas não necessariamente para aquela marca eu dê, naquele momento, um retorno de vendas. Aí você precisa entrar com uma estratégia de conexão com a blogueira, que é o que eu mais indico. Você pegar uma blogueira, independente do número, mas que você crie conexão com ela. Ela esteja sempre na sua marca. Eu gosto de períodos, assim, no mínimo de 3 meses, de você fazer ações diferentes e constantes, porque você entrando na rotina dela, você gera mais credibilidade, a pessoa vai ver sua marca mais vezes de forma natural, e aí sim que as pessoas vão pensar em comprar. E que se não comprar agora, aquela blogueira não me deu retorno. Mas você está falando tanto sobre isso que a pessoa já salvou. E quando ela precisar do seu produto, daqui a 3 meses ela vai comprar. E se ela não comprar daqui a 3 meses, nesse período ela vai estar indicando. Porque vai entrando na mente da pessoa de tanto que está sendo falado. Então, são várias formas de você contratar. Presença VIP. Você contrata só para ser um outdoor, para avisar que está chegando algo, mas não quer dizer que vai retornar em venda. Pode retornar também, mas não quer dizer isso. Não é o principal objetivo. Não é o principal objetivo. Porque às vezes a pessoa fala assim, contratei a blogueira tal para minha presença, não retornou nada em venda. O objetivo era esse? Não, na verdade, por isso que vocês, empreendedores, têm que contratar a Ponte. Por quê? Para te direcionar. A Ponte, ela vai fazer essa análise para você. Porque o que acontece muito hoje é que o empreendedor ele só vê o número final da influenciadora, mas ele não vê todas as características que
levam ao produto final. Então, às vezes, se você vê só um número, às vezes essa pessoa não tem nem o público da região. É o que você falou sobre o vestido. Você aluga vestido. Então, não adianta para você pegar uma influenciadora de 5 milhões de seguidores, mas que o público dela esteja em Fortaleza. Porque ninguém de Fortaleza vai alugar vestido em Nova Iguaçu. Você não aluga online? Ou que o público, de repente, não é um público que vai muito a casamento. Não é um público que tá numa idade, assim. Mas também, se você tiver com o objetivo só da sua marca ser conhecida, ou, eu quero ganhar seguidores reais, eu quero que minha marca seja, assim, falada na mídia, aí é legal você fazer essa parceria com essa influenciadora de 5 milhões, porque ela vai te levar a alguns lugares que a de 5 mil não vai te levar. Mas a de 5 mil vai vender para você, porque ela comunica com a região e com o seu público-alvo. Então, nessa estratégia, a de muitos seguidores seria como a gente chama de tiro de canhão, que é aquilo que vaporiza a sua marca pelo local, para onde você precisa, que dá mais credibilidade, digamos assim. E a de médio ou médio, micro, enfim, ela faz um relacionamento com aquele público que você precisa. Aí acaba tendo uma captação mais direta de venda. Mas uma coisa muito importante que eu falo muito para as marcas é: não contrate um influenciador achando que ele é seu vendedor, que ele vai te trazer venda. O influenciador, o papel dele é ser um outdoor, é ser um lugar de ver a marca. Uma vitrine. Uma vitrine da marca, exatamente. Então, o influenciador, quando você contrata um influenciador, é para a sua marca ser vista, ser apresentada e mostrar os seus benefícios. É isso que o influenciador faz. A venda é a consequência disso. E após essa contratação, você precisa estar preparado. Não adianta você mandar um influenciador na sua loja e os vendedores ficarem olhando de cara feia para o influenciador. Elas têm que estar preparadas, como, tipo assim, é meu aliado para vender mais. Então, eu sou a vendedora, a influenciadora está aqui para mostrar o que eu posso mostrar aqui para vender mais no momento. Já deixar as coisas já alinhadas, preparadas. Porque acontece também de chegar, às vezes, em alguma empresa e o pessoal ficar te olhando de cara feia, porque achando que você está ali só para filmar de besteira. E não é. É uma estratégia da empresa para isso. Então, precisa estar todo mundo alinhado com o conhecimento do produto, com onde vai encontrar a forma de pagamento, para facilitar isso tudo virar uma conversão em vendas, que não é o trabalho do influenciador. Não, nesses 5 anos a gente tem vários cases, muitos positivos e alguns negativos. Os negativos, às vezes, já aconteceu, a pessoa virar pra mim e falar assim: poxa, fulaninho veio aqui e não deu resultado. Eu falei: caraca, é impossível. Me manda, eu vou pegar os prints e tal. Pego o print com a influenciadora, eu analiso. Falo assim: pô, é impossível não ter tido resultado. Teve lá 1000 cliques no arroba do cara. Aí a gente pensa que pelo menos 10% daquilo é convertido uma média, né? Aí eu falei: pô, nem 10 pessoas entraram em contato? Não. Aí eu começo a fazer algumas pesquisas. Gente, eu já fui cliente secreto de várias empresas. Hoje em dia eu não consigo mais porque as pessoas já me conhecem, mas a gente coloca alguns funcionários, amigos, a gente faz. Por quê? Porque às vezes está no atendimento o gargalo. Aí eu fiz esse cliente secreto com essa marca. Entrei em contato pelo WhatsApp, pediu exatamente o que a influenciadora divulgou, a pessoa só me respondeu assim: oi, não temos. Aí eu peguei o print e mandei os analytics junto com o print do WhatsApp pro dono da marca. Falei: olha só, o gargalo tá no seu atendimento, porque, de 1000 cliques, provavelmente 100 pessoas aí numa média entraram em contato, o seu WhatsApp respondeu dessa forma, não vai vender nunca. Então, por isso que tem que estar conectado. E a gente que tem esse feeling, a gente já faz. Por exemplo, às vezes a gente pergunta, sei lá, tem a caneca branca? Aí não tem a branca, tem a bege. Aí a pessoa fala assim: não tem. Aí, você que já tá ligado, mas você tem qual cor? Tem a bege. O off-white. Aí eu, tá, é off-white mesmo preço da branca? Sim. Aí eu fico pensando: por que não me ofereceu? Eu que tive que perguntar. E você tá conduzindo a venda. Totalmente. Assim, eu vivo fazendo isso. Aí, todas as vezes que eu faço isso, você deve fazer isso também. Eu falo assim: gente, presta atenção aqui. Aí eu pego e falo com a equipe que atende, pra não cometer esse tipo de erro grotesco. Mas isso vai além do influenciador. Sim, totalmente. Isso é interno da equipe, treinamento. Tem que estar alinhado. Não adianta, assim, tem que aliado todo mundo alinhadinho para as coisas funcionarem, fluírem bem. E outra dica assim também que eu acho importante, que funcionou comigo, não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, é que no meu início eu era mais nichada. Hoje eu ainda me dou assim a liberdade de, por não ter tempo, minha vida mudou. Envelheci, sou mãe, sou empresária, então eu me dou um pouco de liberdade de, às vezes, fugir do meu nicho, porque é o que dá para eu postar no dia, é a minha rotina. Então, ainda consigo postar uma coisa ou outra. Mas no meu início era tipo assim, viagem, meu nicho era viagem.
Então, viajava todo mês, conteúdo de quanto custou, onde me hospedei, como que eu peguei tal ônibus. E eu trouxe muita gente pro meu Instagram, até pro meu Instagram, e isso era no YouTube, por causa desse tipo de postagem. Eu era de viagem. E quando eu fugia para uma outra coisa, era relacionamento, era sempre assim, um linkado com o outro, restaurante, dicas assim mesmo de onde eu frequentava e as pessoas frequentariam. Então... Não, até hoje, se você botar nessa caixinha, tem pessoas que veio dar vídeo da montanha-russa. Muita que gente. viralizou no YouTube. Na TV, eu já fui parada na Disney, uma menina pra tirar foto. Meu Deus, como é que é? Na Disney, eu tô aqui fora. Fina. Aí, então, tipo assim, você que tá começando agora, até com essa questão de, tipo assim, da blogueira que não arruma trabalho pra outra blogueira. Mas, tipo assim, o seu nicho, às vezes, é maquiagem. Como é que você quer trabalhar agora com a Pimpinela? Espera um pouco, você nem toma café nos seus stories. Entendeu? Não, Não, e é até- uma coisa da sua rotina. E até dentro de maquiagem. A gente tava até tendo essa conversa antes, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu até uso umas marcas mais baratas, mas assim, eu gosto de algumas marcas que são mais caras. Então, assim, a não ser que eu crie uma oportunidade no sentido assim, vou fazer um vídeo de maquiagens baratinhas que eu acho que tem qualidade de marcas mais profissionais. Tirando esse recorte, né, que acontece, porque eu também tenho marcas mais baratas, não faz sentido, não combina com a minha marca usar coisas que as pessoas sabem que eu não uso, porque eu mostro minha penteadeira. Então, assim, não faz sentido. A não ser que justamente eu crie essa narrativa. Olha, eu testei isso aqui, custa R$5, mas é igual o outro que custa 100. Então, não sou idiota, não vou comprar o de 100, eu vou comprar o de 5. Então, isso aí, beleza. Mas, assim, ter essa Nem visão tudo é pra você. do posicionamento, nem tudo é pra você. Já neguei muita coisa, infelizmente, porque o cachê era muito bom, mas o meu compromisso é com a audiência e não com a Já marca. aconteceu isso comigo. E isso é o que a gente faz muito. A gente nega a maioria das coisas que chega. Camila Alves, qual foi o maior cachê que uma blogueira da Ponte já recebeu? Falando em números. Acho que foi 60 mil, né? 55. 60 mil pra fazer o quê? Eu não. Foi 60, eu acho que foi 50, 60. É, porque assim, depende muito. Vai aumentando. Mais ou menos o quê de entrega, assim, para as pessoas terem uma noção? Não, foi... Não é muita acho que- coisa, não. acho que foi 3 Reels e umas 4 sequências de stories. E é uma pessoa bem nichada. É de um ramo tinha a ver específico. bem com o ramo. Sim. Então, foi isso, viu? foi 60 Há mais mil. um tópico aí. Se você for nichada, a marca quer a autoridade. Você vai virar especialista no assunto e aí atrai muito público que a marca quer. Eu acho que o teu maior foi 30, né? Ah, obrigada. Sem noção. Eu falo que não tenho noção. Vocês ficam dando asa pra É, palavra. gente. Isso de dinheiro é bom, todo mundo gosta. E não é sempre, não. Às vezes é uma vez de 3 em 3 anos. É que isso, mentira. Mila, não mete essa pra gente, não, filho. Foi, Ó. acho que foi. Uma hora dessa. O meu primeiro maior cachê foi 3.600. Da Maybelline. Gente, dá pra contar tudo mesmo, né? E eu assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu tenho que trabalhar 3 meses pra ganhar isso. Meu Deus. Gente, mas isso... Não foi da Maybelline, foi da Maybelline. Foi. E paguei conta. Não, mas isso... Irmão, é uma delícia. Mas isso é muito relativo, porque às vezes você faz... 30 mil, já ganhou, beleza. Mas já fez por 300 também. Porque a gente não vê só o dinheiro. A gente vê todo o contexto. Então, E normalmente a marca chega. Ó, eu tenho 20 mil aqui pra fazer isso aqui. Tem essa blogueira nesse perfil tal? Sim, temos. Cara, mas isso é muito do mercado. Assim, a publicidade tradicional ela é muito cara. Então, quando você pega o orçamento de uma publicidade tradicional na TV, uma inserção, né, em TV, alguma coisa do tipo, você pega isso e você traz para o mundo dos influenciadores, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim, influenciadores, por mais que essas pessoas ainda ganhem muito, ainda não chega aos pés de uma inserção numa televisão. Principalmente no horário nobre. Então, assim... mas isso também tem muito a ver com E o fora mercado. que funciona mais, né? Não, e uma outra coisa, ó, esse ano que passou, né, 2022, não foi um ano de muitos trabalhos. Na Black Friday desse ano, cara, quase não teve trabalho nenhum. Na do ano passado teve muito, que não tinha nem agenda. Do ano retrasado. Do ano retrasado teve muito trabalho, do ano passado já não teve. Mas isso depende muito de como tá o mundo, cara, como tá o Contexto. mercado. Era um ano de eleição, um ano Gente, mais esse tenso. ano foi atípico. Eu falo, converso com entendeu? ela. 2022 foi... Em todas as reuniões eu falo, foi muito E atípico. te falar, eu não sei se você está sentindo isso nas suas empresas, mas a gente está sentindo isso na Ponte e na SB também, que é a nossa colega, né? E eu também tenho conversado com pessoas, assim, com amigos. Janeiro tá num pique de dezembro que nunca existiu. Ouviu, El? Tá conseguindo ouvir? Tô ouvindo e tô passando mal já. Janeiro... Ele quis fazer uma reunião ontem comigo, dia 9. Eu falei, olha só, aí nossas reuniões é 1º e 30. Final do mês. O que tá acontecendo nele? Porque janeiro tá muito diferente. Falei, calma. Mas por quê? Calma. 2022 foi ruim.
Então, o mercado está se aquecendo mais, porque geralmente o aquecimento do varejo, ele começa do meio do ano para o final. Que aí começa festa junina, tá. E aí no início do ano que tem mais aquecido do varejo é Dia das Mães, porque Dia dos Pais, coitados. Mas é mais Dia das Mães, que é o tipo segundo Natal. No início do ano, geralmente é uma porcaria, porque tem um monte de conta para pagar, imposto, etc e tal, criança voltando. Fevereiro, março é carnaval. Depois tem Páscoa. Então, são feriados, mas assim, de viagem, não feriados de consumo no teu local. Você gasta dinheiro em outro local. E aí, quando chega ali no meio do ano, começa esses aquecimentos de Black, de Natal. E o mercado se aquece, tudo se aquece na metade do ano, no final do ano. Do meio pro final. Porque tem 13º. Exatamente. Enfim, tudo isso. Já, quem trabalha com freela começa a trabalhar mais com freela, porque as coisas começam a aumentar mais, aquece mais. O ano meio que começa mesmo depois que o carnaval acaba. Esse ano, janeiro, eu não sei o que tá acontecendo, porque assim, eu já estou arrancando meus cabelos com pinça na primeira semana de janeiro. Então, assim, eu falei assim, gente, tá muito, assim, a gente tem 20 consultorias foram marcadas já foram marcadas, assim, nesse início do ano. Não, eu ia tirar 15 dias de férias, do dia 1º ao dia 15. Eu não me iludo com isso. Eu só tirei 3 dias. Eu nem isso. E voltei. Porque ontem, o WhatsApp da Ponte tá uma coisa surreal. Eu falei, vai começar agora, Aí eu até falei pra Mayara, a gente tava falando isso no Uber agora. Eu falei, caraca, parece que eu... E sabia que isso ia acontecer. Falei, dia 9, dia 10, o WhatsApp vai tá bombando. A gente recebeu mais 200 mensagens em 2 dias. Aí. Coisa que em dezembro geralmente acontece. E em dezembro tinha dia que chegava 2. Nossa, dezembro foi super... Foi surreal. Fantasma. Foi um dezembro fantasma. E aí a gente tem que aproveitar o quê? As oportunidades. Quem tiver com o perfil pronto, cheio de conteúdo, cheio de coisa ali a mostrar pro cliente, vai conseguir fechar trabalho agora. E aí, só para finalizar esse assunto de oportunidade de trabalho, chegou pra gente de uma cervejaria, não vou falar o nome, um orçamento bom, um perfil maneiro, e aí precisava de algumas coisas em algumas redes sociais específicas, e um monte de bonita que não tinha. Ó, TikTok, gente... meu TikTok tá bom, manda pra marca. Tem cliente que só tá pedindo TikTok agora, tá? Então, e a marca assim, não me quis. A gente tem... Eu me achava a cara da marca. A gente tem... Você é a cara da marca, mas o seu TikTok não é a cara da marca. Ah, ela queria TikTok. TikTok era o principal. Você é a cara da marca, o TikTok não é a cara da marca. Falando nisso, vamos ter... Eu preciso gravar mais TikTok. Então, me ajuda aí, vida. Estamos agendando 2 workshops internos. Um sobre TikTok, que eu preciso sentar com vocês e comer no esporro. E o outro sobre segurança, de cibersegurança, que a gente vai ter também. Falei a última pergunta pra... Deixa eu achar aqui, mas era o que vocês acharam... O que vocês acharam da Twila ter mudado de Instagram? Deixa eu ver se eu acho aqui. Polêmica. Foi difícil. Eu não... Acabou de virar 20 mil. Gente, atualizei e virou. Não acredito. Ih, vai rolar dancinha hoje. Vida, temos que ensaiar de uma dança. Tava 19.9, eu atualizei e virou. Eu quero aquela mais difícil possível, que é pra eu rir bastante. Meu entretenimento está garantido. Então, não vem com birimbão, não, que é muito fácil. Essa até eu sei. Estrategicamente falando, não era algo positivo pra minha carreira, porque eu já tinha uma carreira consolidada ali. Mas eu estava passando por alguns problemas emocionais. E eu conversei com elas e falei assim, vai ser bom assim para mim, para um ciclo novo. Acho que vai contribuir com isso. E elas, assim, entenderam. E na verdade também o principal da Twila é que ela carrega os seguidores fiéis. Então o engajamento que ela estava no outro perfil, manteve no perfil novo. Então isso não foi um problema em relação às marcas, só mais para explicar. Mas para quem está chegando novo, isso é um problema. Mas a gente tem que contornar, né? E uma coisa... Eu conversei com elas, eu fui conversando aos poucos. No início eu falei assim, tô querendo mudar de Instagram, não tá sem nem pensar. Vários contratos ativos. Não, aí a Natácia chega no escritório. Nem pensar. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu esperei passar um mês, eu falei, e como é que estão os contratos? Ela, não sei quem renovou. Quantos meses? 3 meses. Eu falei, vou esperar 3 meses e vou conversar com ela de novo. Que eu tava bem. Aí quando eu comecei a ficar assim, muito assim, parece que alguma coisa do passado tava me prendendo. Eu tava querendo já entrar em 2023 com tudo novo. Eu falei assim, não, o Instagram vai entrar nesse bolo junto, filho. Aí chegou dezembro, eu falei, Nath, eu realmente quero mudar os contratos. Eu entendo se as marcas não quiserem ficar, a gente conversa com elas e tal, apesar de que posso fazer um teste, abro um novo, vejo se o pessoal vai e tal. Fiz um teste, o pessoal foi. Aí eu falei, você mostra pra eles, se eles quiserem ficar, que bom, fico feliz. Mas se não quiser, também entendo, porque a marca precisa de retorno, precisa de número, tudo bem também.
Aí, graças a Deus, mais marcas continuaram. É nessa hora que a gente vê a diferença do número absoluto. Eu chamo de número absoluto aqui, o número total de seguidores e o número do engajamento. Não, isso tem muito a ver também com a marca pessoal, né? Sim. Porque É forte. exatamente, o nome já leva, então não precisa se basear só pelos números absolutos ali do Instagram. Sim. E aí? Muito obrigada. Já acabou. Finalizar. Deixa eu só me despedir mostrando as marcas aqui, Rodrigo. A gente ia falar, nem teve publis. Ai, a gente Vamos às gosta de publis. deixar natural. Vamos, cada uma fala de uma. Hoje as publis são, primeiramente, Pimpinela, muito obrigada por estar participando dessa primeira temporada aqui, todos os episódios, Café e Coragem todo dia, muito obrigada. E agora um pouquinho das minhas marcas, né? Alugue seu vestido da princesa lá na Limpetit, marca de aluguel de vestidos, daminhas, aniversariantes, batizado, fica em Nova Iguaçu. Você Tem consegue todos os temas. você consegue ter toda a consultoria online antes de ir lá alugar, perguntar Tamanho, é tamanho. verdade. Então pega o contato aí, o @limpetioficial. Sofia. É uma marca bem clássica, então tem de tudo um pouco, mulheres aí que precisam de roupas. Entrega pro Brasil inteiro. Entrega Brasil inteiro, estamos vendendo atualmente pelo WhatsApp, mas em breve nosso Ih, tem site cupom! com LL Burg, válido para todas as lojas aqui do Rio, ó. Pode tudo. É o cupom, aproveitem para pedir hambúrguer artesanal na brasa na sua casa no delivery. Não pegava nada, hein? E Vida Cor-de-Rosa, aluguel Uso de muito. vestidos para todas as ocasiões. Gente, inclusive, eu tenho que ir lá, meu casamento. É quando o casamento? Sexta-feira. Sexta-feira. Você foi a única que não viu vestido ainda. Eu queria fazer uma foto com esse, mas ele é tão lindo que ele já estava indisponível pro dia que eu precisava. Então é uma dica, antes. Manda mensagem no Gente, não Instagram. faz igual eu, Que aí não. você manda o tamanho para as pessoas lá do atendimento. Eles já fazem um filtro do que você E precisa. olha, elas são convidadas do casamento e lá tem para convidadas, eu também, eu vou com vestido de lá. Então, aluguel de vestidos para convidadas, formandas, madrinhas, mães dos noivos. Tem para as noivas também simples, né? Aqueles vestidos para casamento mais praia, mais sítio. São muitas tem. opções. E estamos abrindo em breve, esse ano, agora início do ano, em breve eu falo a data, uma loja de noivas também. Fiquem ligados no Instagram. E Vida Cor-de-Rosa tem na Barra da Tijuca, em Nova Iguaçu. Então é só alugar vestido com a gente, também faz a consultoria online antes de vocês irem para tirar dúvidas. Meus seguidores têm desconto. Olha só o cupom. Os meus também. né? Ele Eu não sabia, cupom, né? eu não aí na sabia Vida que Cor-de-Rosa, não. podia. Claro que Mas, pode. mas tem. Use. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito bom pra mim estar aqui com pessoas que eu admiro o trabalho e gosto de trabalhar e de estar perto. Natácia e Mayara, obrigada por terem vindo. Imagina, obrigada por Obrigada a convite, você pelo adorei. convite, amém. E se quiserem que elas voltem, bota aqui embaixo qual tema vocês querem que a gente Gente, fale a nos gente só próximos, tá? Que a gente falou pra caraca. Beijo, até o próximo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.